Fala família, só passando rapidinho no começo para avisar que estamos chegando muito perto dos 100 mil inscritos. Se você caiu de paraquedas aqui, ou já acompanhou os vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreve aí e bora dar aquele hype nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo que tá insano. A história começa na cidade de Xangai. Em um quarto silencioso, uma mulher de cabelos azuis esverdeados, Zhang Wanchen, amamenta seu filho recém-nascido. Ela conta ao bebê Shenshen como ele tem sorte de poder comer e dormir, sorrindo, dizendo que embora esteja perdendo o sono por causa dele, vale a pena se ele crescer saudável. Sem que ela saiba, o bebê não é comum, ele é reencarnado e tem a consciência de sua vida anterior. Enquanto se alimenta, ele percebe que seu cérebro não está totalmente desenvolvido, mas ele está consciente. Uma tela de status azul, semelhante à de um jogo, aparece, identificando-o como Lin Zixen, de 33 dias de idade, com nível biológico de nível 1 comum. Ele percebe que tem uma habilidade especial de trapaça. Aos 3 meses de idade, Lin Zixen está em seu berço, enquanto seus pais, Zhang Wanchen e Lin Yanshen, o observam. Seu pai comenta como o bebê parece fisicamente talentoso, prevendo que ele se tornará um poderoso fundidor de genes, ou pelo menos um ciborgue. Enquanto conversam, Lin Zixen está chutando. Uma notificação do sistema anuncia que ele chutou 10 mil vezes, concedendo-lhe o atributo biológico usar e avançar. Essa habilidade permite que qualquer parte do corpo que ele treinar fique infinitamente mais forte, dentro dos limites baseados em carbono. Ele sente sua força crescer e se pergunta o que seu pai queria dizer com Gene Fusioners e ciborgues, imaginando super-heróis. Aos 4 meses de idade, Lin Zixen já aprendeu a sentar e engatinhar. Para não assustar os pais com seu desenvolvimento anormalmente rápido, ele treina apenas à noite. Cada vez que engatinha, seu sistema o recompensa com pontos. Um mês depois, aos 5 meses de idade, ele já dominava a habilidade de andar. Aos 6 meses, finalmente consegue sentar e engatinhar na frente dos pais, sem que isso pareça muito estranho. Enquanto assiste à televisão, uma reportagem sobre bestas aberrantes mostra fusionadores de genes e ciborgues, unindo forças para combatê-las. Pela primeira vez, Lin Zixen entende que este mundo é muito diferente do seu antigo. Ele descobre que a Terra sofreu uma mutação, dando origem a criaturas aterrorizantes chamadas bestas aberrantes. Para combatê-los, a humanidade desenvolveu 2 caminhos. O primeiro é a ascensão mecânica, onde humanos modificam seus corpos com tecnologia para se tornarem poderosos ciborgues. O segundo é a modificação genética, onde humanos fundem seus genes com bestas aberrantes, tornando-se fundidores de genes para lutar contra monstros com seu próprio poder. Percebendo os perigos, o reencarnado Lin Zixen decide usar seu sistema para crescer em segurança, desenvolver suas habilidades sem sair de casa e sobreviver neste mundo perigoso. Um dia, a campainha toca. Zhang Wanxian abre e encontra uma mulher de vestido azul, Xu Meng, sua nova vizinha. Xu Meng apresenta sua família, seu marido, Shen Jianye, e sua filha pequena, Shen Qinghan, que segura uma boneca. Lin Zixen olha para a menininha de cabelos roxos. Ele reconhece Shen Qinghan como sua primeira amiga neste novo mundo, sentindo que seus destinos um dia estarão intimamente ligados. O tempo passa e Lin Zixen se dedica ao treinamento. Aos 7 meses, graças ao seu uso e habilidade avançada, ele já domina a corrida, o salto e a linguagem básica, falando sozinho, ganhando pontos de atributo para cada atividade. Aos 8 meses, seu treinamento evoluiu para abdominais e flexões no berço. Ele tem o cuidado de praticar apenas quando os pais não estão por perto, mas um dia, sua mãe, Zhang Wanxian, entra na sacada e fica chocada ao ver seu filho de 8 meses fazendo abdominais. Ela esfrega os olhos, incrédula. No entanto, sendo autora de web novels, ela descarta a ideia como uma alucinação induzida por estresse. Lin Zixen imediatamente finge estar dormindo, respira aliviado e faz uma anotação mental para ser mais cauteloso. Alguns dias depois, enquanto lhe dava banho, Zhang Wanxian faz outra descoberta chocante. Ela grita pelo marido, Lin Yanshen. Quando ele entra correndo, ela aponta que o filho de 8 meses tem abdômen definido. Lin Yanshen fica perplexo. Ele sugere, entusiasmado, que seu filho pode ser um prodígio em 1 milhão, com um futuro brilhante como um poderoso fundidor de genes ou ciborgue. Ao ouvir essa narrativa genial, Lin Zixen fica aliviado por seu segredo estar a salvo, percebendo a sorte que tem de ter 2 pais autores de web novels. Lin Zixen reflete que nesta terra mutante, ele não é o único gênio. Ele e a mãe assistem a uma reportagem sobre um menino de 2 anos, de uma família de artes marciais, que consegue levantar um haltere de 20 quilos com uma mão só. Zhang Wanxian puxa o filho para perto, afirmando orgulhosamente que o Qianqian dela é igualmente incrível. Lin Zixen fica comovido com a confiança da mãe e se pergunta se também conseguirá levantar 20 quilos quando completar 2 anos. Quando Lin Zixen completa 2 anos, seu treinamento já deu resultado. Ele se manteve discreto enquanto desenvolvia sua força em segredo, levantando facilmente um peso de 20 quilos com uma mão no depósito. Sua sessão é interrompida quando sua mãe anuncia que Han Han, apelido
apelido de Shen Qinghan, está ali para brincar, assustado, ele larga o peso e sai. Abre a porta e encontra Shen Qinghan, agora também com 2 anos, oferecendo-lhe uma torta. Lin Zixin comenta internamente que, devido às suas diferentes idades mentais, eles não brincam de forma convencional. Embora Han Han seja uma criança típica, ele aproveita cada momento para treinar. Ele encontrou uma maneira única de passar tempo com ela. Como ela gosta de ficar por perto, ela serve como um colete com peso de tamanho personalizado, perfeito para os exercícios dele. Há, no entanto, um problema recorrente, do qual ele se lembra quando sente uma umidade quente e grita que Han Han urinou nele novamente. Mais um ano se passa. Aos 3 anos, a força de Lin Zixin cresceu exponencialmente, e ele consegue levantar um peso de 40 quilos com uma mão. Enquanto assiste à TV, ele vê uma reportagem sobre um prodígio de 4 anos levantando um haltere de 30 quilos e nota com satisfação que já está mais forte. Apesar do progresso, seu sistema ainda indica seu nível biológico como nível 1 comum. Ele se pergunta o que seria necessário para atingir o nível 2. Com essas perguntas em mente, sai de casa pela primeira vez. O mundo lá fora é uma paisagem urbana deslumbrante e futurista, com homens, feras e ciborgues, que ele supõe serem os fusores de genes e ciborgues de que ouviu falar. Acompanhado pela mãe e pelos vizinhos, Xu Men e Shen Qinghan, ele vai à biblioteca. Como seus pais não o deixam usar dispositivos eletrônicos, os livros são sua melhor fonte de informação. Na biblioteca, sua mãe o indica à seção infantil, mas Lin Zixin segue para as enciclopédias avançadas, seguido por Shen Qinghan, preocupado, e o olhar da mãe, confuso. Xu Men pergunta por que ele gosta desses livros, e Jiang Wangxian supõe que sejam seus genes de gênio. Enquanto Shen Qinghan lhe oferece biscoitos, Lin Zixin está absorto em sua leitura. Através dos livros, ele aprende que toda a vida é categorizada em 6 níveis biológicos: ordinário, avançado, raro, épico, lendário e mítico, cada um dividido em 9 níveis. Ele percebe que humanos normais, como seus pais, estão no nível mais baixo. O nível 1, ordinário, tão insignificante quanto formigas em comparação com seres de nível superior. Esse conhecimento acende uma chama em Lin Zixin. Ele precisa acelerar seu treinamento enquanto mantém sua cobertura. Seu sistema o alerta sobre uma nova missão. Leia 100 milhões de caracteres para ser recompensado com a raiz celestial da sabedoria. Animado para treinar mente e corpo, ele aceita. No ano seguinte, Lin Zixin divide seu tempo entre o treinamento físico e a leitura voraz. Aos 4 anos, ele e Shen Qinghan entram no jardim de infância, de mãos dadas com a professora de Relações Internacionais, a senhora Zhang Mei. Seu trabalho árduo compensa. Logo após começar a escola, ele chega ao nível 2 ordinário. Sua destreza física é imensa. Ele consegue levantar um peso de 80 quilos com uma mão, saltar 1,2 metro em altura e correr 100 metros em menos de 11 segundos. Estatísticas excepcionais para um adulto. Imagine para um aluno do jardim de infância. Um dia, ele encontra crianças cercando Shen Qinghan, que chora, e a chama de uma olhadinha na cama. Ao ver sua amiga sofrendo bullying, ele sabe que precisa agir. Ele se joga dramaticamente no meio dos valentões. Ele lança um olhar furioso e uma ameaça aterrorizante. Se alguém intimidar Han Han novamente, ele fará xixi na cama da pessoa todos os dias. A ameaça infantil, porém ameaçadora, funciona. Os valentões desataram a chorar, jurando nunca mais voltar ao jardim de infância. Shen Qinghan olha para seu protetor com admiração. Esse ato desbloqueia uma nova conquista, o título de Rei das Crianças do Jardim de Infância, e uma nova série de missões. Ele está encantado por poder trabalhar em múltiplas missões ao mesmo tempo. 6 meses depois, ele completa sua jornada de leitura. Tendo lido 100 milhões de caracteres, ele é agraciado com a raiz celestial da sabedoria, que lhe concede memória eidética perfeita e a máxima capacidade humana de aprendizado. O tempo voa, e logo ele e Shen Qinghan completam quase 7 anos, posando para a foto de formatura do jardim de infância. Mesmo durante as férias, Lin Zixin não descansa, agora forte o suficiente para treinar com uma barra enorme de 200 quilos. Durante as férias, suas habilidades atingiram novos patamares. Ele conseguia saltar mais de 2 metros de altura e havia quebrado a barreira dos 8 segundos nos 100 metros rasos, com um tempo de 7,98 segundos. Sua mente era igualmente aguçada. Impulsionado por seu novo atributo, ele já havia concluído a maior parte do currículo do ensino fundamental. Sua nova vida começou na escola primária Sunshine. Como já estudava disciplinas avançadas por conta própria, as competições acadêmicas eram fáceis. Ele conquistou o primeiro lugar na competição acadêmica nacional do ensino fundamental, sem esforço algum, apenas para desbloquear seu título o mais rápido possível. Sempre que tinha tempo livre, dava aulas particulares para Shen Qinghan. Embora não fosse um talento excepcional, ela era diligente. Com a ajuda dele, suas notas melhoraram drasticamente e após um semestre, ela ficou em segundo lugar na turma, com Lin Zixin em primeiro. Para acelerar sua jornada, ele também participou de competições esportivas da escola, quebrando todos os recordes. Justamente quando ele pensava que sua vida escolar
escolar continuaria nessa rotina previsível, uma nova aluna transferida especial apareceu. O professor apresentou a novata, uma garota de longos cabelos azul prateados chamada Bai Shui. Lin Zixen soube imediatamente que ela era diferente. Enquanto ela estava parada na porta, ele sentiu uma aura tênue e incomum que não pertencia a um ser humano normal. Enquanto a nova aluna transferida, Bai Shui, caminhava em busca de um assento, os outros alunos a observavam com curiosidade. Shen Qinghan se inclina para Lin Zixen, a quem ela chama de Xiao Chen, e sussurra sobre como o cabelo de Bai Shui é lindo, como flocos de neve de inverno. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Hein? No entanto, Lin Zixen não está com vontade de discutir estética. Enquanto Bai Shui se senta perto dele, sua mente está concentrada na aura estranha e não humana que ele sente nela. Ele se pergunta se ela poderia ser uma fundidora de genes ou descendente de uma. Nos dias seguintes, Bai Shui se mostra um enigma. Ela não fala com ninguém e deita a cabeça na mesa no momento em que a aula termina, permanecendo imóvel. Ela mal se levanta para ir ao banheiro. No início, os alunos ficam curiosos, chegando a tirar fotos com ela enquanto dorme. Mas, como o comportamento dela não muda, eles perdem o interesse e a sala de aula volta à rotina. Essa paz é quebrada mais de um mês depois. Um fenômeno bizarro se inicia. Bai Shui começa a criar um líquido branco e viscoso. A substância tem um odor desagradável e escorre por suas roupas e pernas. Os outros alunos reagem com desgosto, reclamando do cheiro horrível. Um garoto maldoso faz um comentário grosseiro sobre o líquido e em seguida despeja sua garrafa de água na cabeça dela, alegando que a está lavando. Humilhada e encharcada, Bai Shui aperta o punho contra a mesa e lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ela começa a chorar, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Os valentões explodem em gargalhadas cruéis diante de sua angústia. Observando de suas mesas, Shen Qinghan se vira para Lin Ziqian com uma expressão preocupada, perguntando se eles podem ajudar a pobre Bai Shui. Lin Ziqian está confuso. Ele sentiu que Bai Shui era perigosa, então não consegue entender por que ela está chorando. Ele concorda em ajudar. Enquanto caminha em direção aos valentões, ele reavalia sua avaliação. Embora ainda não a entenda, percebe que, por enquanto, ela não representa uma ameaça. Ela é apenas uma garota fraca sofrendo bullying e ele precisa intervir. Lin Ziqian se aproxima do valentão principal e o agarra pelo colarinho, chamando-o pelo nome. Guan Chun, com um sorriso ameaçador, ordena que o garoto limpe a água da mesa de Bai Shui. Guan Chun fica apavorado e gagueja que vai limpá-la imediatamente. Os outros valentões sabem que estão em apuros. Lin Ziqian é famoso na escola por ser habilidoso tanto nos estudos quanto nas brigas. Nem mesmo alunos do 6º ano ousam mexer com ele. Sabendo que é melhor obedecer, eles rapidamente pegam lenços de papel e limpam a bagunça. Assim que a mesa está limpa, o olhar de Lin Ziqian percorre o grupo. Ele ordena que todos os envolvidos se desculpem imediatamente. Os valentões, suando e aterrorizados, obedecem rapidamente. Eles se alinham diante da mesa dela e abaixam a cabeça, pedindo desculpas e prometendo nunca mais intimidá-la. Com os valentões indo embora, Bai Shui ergue os olhos, ainda lacrimejante. Ela agradece com gratidão a Lin Ziqian e Shen Qinghan. Shen Qinghan coloca a mão reconfortante no ombro de Bai Shui, dizendo-lhe que os colegas de classe devem se ajudar. Daquele dia em diante, Shen Qinghan assume como missão fazer amizade com a garota quieta de cabelos brancos, sempre arrastando Lin Ziqian consigo. Os três começam a passar o tempo livre juntos. Shen Qinghan é especialmente gentil, sempre compartilhando seus petiscos mais saborosos com Bai Shui primeiro. Em um desses momentos, quando Shen Qinghan lhe oferece um petisco, Bai Shui hesita. Ela olha para eles e pergunta se não sentem nojo dela por ela cheirar tão mal. Ela explica que sente muito por não confiar neles, mas que desde pequena sempre foi rejeitada por todos. Ter alguém sendo gentil com ela parece tão irreal que ela pensa que deve estar sonhando. Bai Shui ergue os olhos, surpresa, quando Shen Qinghan lhe diz firmemente que aquilo não é um sonho. Shen Qinghan sorri gentilmente e diz que sabe como é, então jamais sentiria nojo dela. Ela declara que enquanto Bai Shui estiver disposta, elas serão amigas para sempre, atraindo uma Lin Ziqian um pouco exasperada para a promessa. Tomada pela emoção, Bai Shui abraça Shen Qinghan com força. Lágrimas de gratidão escorrem pelo seu rosto enquanto ela agradece a gentileza. Depois de se recompor, ela diz que quer lhes dar um presente em troca. Ela estende um colar com um par de presas de animal, explicando que foi um presente de aniversário de sua mãe. Ela o entrega a eles na esperança de que seja um símbolo de sua amizade. Shen Qinghan concorda entusiasticamente e as três crianças ficam juntas no pátio da escola enquanto o sol
sol se põe, declarando alegremente que serão amigas para sempre. No entanto, assim que a nova amizade se solidificou, o inesperado aconteceu. Um dia, Shen Qinghan fica chocada ao saber que Bai Shui havia sido transferida da escola. Lin Ziqian confirma, revelando que a viu preenchendo os formulários de desistência. Ele se lembra de ter assistido da porta da sala da diretora, viu Bai Shui com a diretora e um homem grande e intimidador com braços cibernéticos. A diretora garantiu ao homem que a papelada de Bai Shui estava completa e que suas informações seriam mantidas em sigilo. O encontro confirmou as suspeitas de Lin Ziqian de que a identidade de Bai Shui não era simples. Daquele dia em diante, ele nunca mais viu Bai Shui ficando a sós com ela. Mas ele observa que os eventos que se seguiram foram o que realmente capturou sua atenção. Algum tempo depois, Lin Ziqian está em casa fazendo uma massagem nos ombros de sua mãe, Zhang Wangxin. Ela suspira aliviada, dizendo que a massagem é perfeita depois de um longo dia digitando. Lin Ziqian observa internamente que aprendeu técnicas profissionais de massagem graças à sua raiz celestial de sabedoria e se surpreende com sua utilidade. A noite tranquila deles é interrompida por uma grande reportagem. Ela apresenta mais uma conquista incrível do prodígio de Kyoto. Com apenas 10 anos, o menino se fundiu com sucesso a genes de uma fera aberrante e agora consegue levantar uma pedra de 500 quilos com uma mão. Lin Ziqian reconhece o garoto e percebe, sobressaltado, que seu rival já iniciou a fusão genética. Seu pai, Lin Yanshen, reclama que o prodígio de Kyoto está sempre na TV, questionando se estão tentando transformá-lo em um influenciador. Os pais discutem o assunto. Lin Yanshen explica que o menino vem de uma família milenar de artes marciais, então eles provavelmente possuem tecnologia avançada de fusão genética. Zhang Wangxin argumenta que é errado usar uma criança como cobaia. O marido dela argumenta que para uma família assim, os interesses familiares vêm em primeiro lugar e que ele recebe um comentário sarcástico tipo, você sabe tudo, da esposa. Enquanto seus pais discutem, Lin Ziqian está imersa em pensamentos. Ele se lembra de que, antes da fusão, o prodígio conseguia levantar 100 quilos. Agora, ele consegue levantar 500 quilos, um aumento de 5 vezes. Em comparação, Lin Ziqian, com apenas 8 anos, já consegue levantar 300 quilos com uma mão, sem qualquer fusão genética. Ele conclui, com um soco no ar confiante, que seu potencial é muito maior. Sua confiança estava em alta, mas essa sensação durou pouco. A próxima reportagem lhe ensinou o verdadeiro significado do medo. Notícias de última hora mostram uma cidade em um país vizinho completamente devastada por uma enorme explosão. A reportagem afirma que, com base nas imagens, o ataque foi realizado por ratos gigantes e aberrantes. A tela mostra imagens aterrorizantes de ratos monstruosos invadindo as ruínas, capturando uma mulher que gritava com suas mandíbulas enormes e, em seguida, devorando-a brutalmente. A reportagem continua, confirmando que os hereges foram os responsáveis pelo ataque aberrante dos ratos, atiçando as chamas das sombras. Em uma coletiva de imprensa, um representante do devastado país de Sakura implora por ajuda internacional, explicando que os hereges são um culto obscuro que manipula as feras. Ao assistir ao noticiário, Lin Ziqian descobre que o culto é uma organização anti-humana de traidores que servem as feras aberrantes para seu próprio benefício. Ele se sente aliviado por ter nascido em um país poderoso e estável que lhe dá um lugar seguro para se fortalecer enquanto se mantém discreto. Seus pensamentos são interrompidos por estrondos sônicos lá fora. Ele corre até a janela e abre a cortina para ver um esquadrão de ciborgues fortemente armados voando pelo céu noturno. Ele se pergunta por que tantos estão sendo mobilizados, torcendo para que nada de ruim esteja acontecendo. Na manhã seguinte, tudo parece normal. Lin Ziqian espera por Shen Qinghan, que corre e se desculpa pelo atraso. Ao se aproximar, ele percebe algo estranho. O colar de presas de fera que Bai Shui lhes dera, agora usado por Shen Qinghan, emite um brilho azul intenso. Ele percebe que a presa é de uma fera aberrante e a fonte da aura tênue e não humana que ele sentiu nela. O brilho desaparece tão rápido quanto surgiu, e os dois não pensam muito nisso. No entanto, entre os ciborgues e a reação da presa, Lin Ziqian sente que algo ruim está prestes a acontecer. A caminho da escola, uma mulher atraente, de longos cabelos ruivos e vestido preto, encosta-se em um poste de luz, observando-os. Ela comenta como eles são crianças adoráveis e se coloca na frente deles, perguntando se são irmãos. Shen Qinghan a corrige orgulhosamente, explicando que são melhores amigos de infância. A mulher sorri melancolicamente, comentando como gostaria de ter um amigo de infância também. Então, sua expressão se torna sinistra. Ela se inclina, com os olhos brilhando, e pergunta por que eles estão indo para a escola sozinhos e onde estão seus pais. Quando Shen Qinghan começa a responder, Lin Ziqian rapidamente agarra a mão dela, interrompendo-a. Ele a puxa, dizendo que vão se atrasar, deixando a mulher misteriosa para trás. Uma vez a uma distância segura, ele repreende Shen Qinghan gentilmente, lembrando-a de não falar com estranhos. Ela assente. Depois da aula, Lin Ziqian nos conduz por um beco deserto. Shen Qinghan comenta nervosamente sobre o quão assustador é o lugar. Lin Ziqian explica que a área está programada para ser demolida
vida e que todos já se mudaram, a caminhada é interrompida por uma voz familiar. A ruiva da manhã aparece, comentando que eles finalmente saíram da escola. Ela não está sozinha. Um homem grande e musculoso chamado Sheng está com ela. A mulher diz a Shen que está com as crianças aqui. Lin Ziqian está alarmado. Ele havia escolhido deliberadamente um caminho diferente, mas ela, de alguma forma, os seguiu. A mulher tenta atraí-los para mais perto com uma voz doce, oferecendo-lhes guloseimas. Seu cúmplice Sheng fica impaciente. Ele diz para ela parar de falar e simplesmente dá um soco nas crianças para que elas possam acabar logo com aquilo. Sem dizer mais nada, Sheng corre em direção a elas com um pano, gritando que está com pressa para vendê-las por dinheiro. Ao se aproximar, Lin Ziqian empurra Shen Qinghan para longe e se posiciona para encará-lo. Ele cerra o punho e desfere um soco poderoso com toda a sua força. O golpe acerta em cheio o rosto de Sheng, paralisando o homem maior. A força imensa lança Sheng para trás, beco abaixo. Com um grito de dor, a ruiva observa, incrédula, chocada, que um aluno do ensino fundamental pudesse fazer um homem adulto voar. No chão, Sheng tosse sangue, atordoado. Com Shen caído, Lin Ziqian se vira para a ruiva. Antes que ela possa reagir, ele lhe desfere um soco certeiro na barriga, seguido de um poderoso uppercut que a deixa inconsciente. De pé sobre os sequestradores derrotados, sua expressão endurece. Ele pega um tijolo próximo com intenções sombrias. Ele raciocina que, sem câmeras no beco deserto, precisa acabar com eles. Se sobreviverem, seus poderes sobre-humanos serão expostos, arruinando seu plano de se manter discreto e se fortalecer. Quando ele está prestes a desferir o golpe final, o chão treme violentamente. Um forte terremoto sacode o beco, pegando os desprevenidos. Um momento depois, uma mão enorme e cheia de garras atravessa a parede de um prédio próximo. Um rato gigante e monstruoso emerge da poeira e dos escombros, elevando-se sobre eles. A fera ignora as crianças e paira sobre a mulher inconsciente, mas em vez de devorá-la, decapita-a com um rápido golpe de suas garras. O rato então pega sua cabeça decepada enquanto Shen Qinghan grita de terror. Reconhecendo o perigo, Lin Ziqian pega Shen Qinghan, horrorizada, nos braços. Ele diz a ela que se trata de um rato gigante e aberrante e que eles precisam se salvar. Ele se vira e corre para longe, carregando-a enquanto fogem. Enquanto escapam, um clarão vermelho e dourado atravessa o céu. Uma ciborgue loira com orelhas de coelho no capacete mergulha no beco. Ela se move com uma velocidade incrível, um borrão de movimento enquanto passa rapidamente pelo rato. Shen Qinghan, olhando por cima do ombro de Lin Ziqian, exclama o quão incrivelmente rápido o ciborgue é. O ciborgue pousa graciosamente atrás do monstro. De frente para o rato, a ciborgue fêmea prepara seu ataque. Sua manopla brilha enquanto ela carrega sua arma e anuncia fumaça anestésica. Ela dispara projéteis contra o monstro, causando explosões massivas que abalam o beco. Lin Ziqian protege Shen Qinghan da explosão. O rato aberrante é pego pelas explosões de fogo, rugindo de dor, e fica atordoado pela fumaça anestésica. Ao vê-la abrir caminho, o ciborgue avança e finaliza a fera enfraquecida com uma série de golpes. Mais tarde, Lin Ziqian assiste a uma reportagem sobre o incidente em casa. Ele analisa a luta e conclui que o nível de poder do ciborgue provavelmente não é muito alto. Ele argumenta que ela teve que enfraquecer o rato primeiro, e ainda assim levou 7 minutos para matá-lo. Ele reflete sobre o perigo de ratos gigantes aberrantes, sabendo que são criaturas resistentes que podem crescer mais de 10 metros de comprimento e atingir o nível médio de quinta ordem. Felizmente, eles escaparam ilesos, mas o incidente o lembra dos perigos do mundo. Ele decide intensificar seu treinamento para proteger a si mesmo e aqueles com quem se importa. Mais tarde, ele é visto em seu espaço de treinamento, fazendo agachamentos com peso e uma barra pesada, enquanto seu sistema o recompensa com pontos. Embora a ameaça de ratos aberrantes se avizinha, a vida continua. Logo, ele e Shen Qinghan comemoram seu 9º aniversário com as duas famílias em volta de um grande bolo. Depois de fazerem os pedidos, trocam presentes. Graças à sua raiz celestial de sabedoria, Lin Ziqian aprendeu sozinho a esculpir em uma noite e criou um intrincado grampo de cabelo de madeira para Shen Qinghan. Ela fica radiante, coloca o brinquedo no cabelo e exclama o quanto o ama. O tempo passa rápido e logo Lin Ziqian e Shen Qinghan se formam no ensino fundamental e começam o ensino fundamental. Ao saírem, o sistema o notifica de que ele completou os 9 anos de escolaridade obrigatória, desbloqueando os títulos de rei do jardim de infância e líder do ensino fundamental. Ele fica animado para desbloquear o título de soberano do ensino fundamental, que lhe concederá o atributo de sobrevivência do mais apto. Durante o intervalo, ele segue um regime de treinamento de alta intensidade. Seu treinamento inclui 1000 flexões com uma pedra enorme nas costas, o que lhe garante enormes aumentos de atributos. Seu esforço vale a pena. Pouco antes do início das aulas, após uma corrida de 10 km, seu sistema anuncia que seu nível biológico atingiu o nível médio de 3ª categoria. Seus atributos físicos aumentam drasticamente. Agora, ele consegue levantar 700 quilos com uma mão, tem um salto vertical de 4 metros e corre os 100 metros rasos em 6 segundos. À medida que sua força
aumenta, ele se pergunta a que nível o prodígio de Kyoto chegou. Coincidentemente, uma notícia vai ao ar na TV na véspera do início das aulas. O relatório revela que o prodígio, agora com 14 anos, fundiu-se com genes de formigas gigantes e consegue levantar um bloco de liga de 2.000 quilos com uma só mão. Lindsey Kim calcula que, como os genes de formigas gigantes aumentam a força em um fator de 4 a 8, a verdadeira força de elevação do prodígio sem o aprimoramento genético é de apenas cerca de 500 quilos. E isso significa que Lindsey Kim ainda é fundamentalmente mais forte. Ele sorri, imaginando o quão poderoso se tornará com a futura fusão genética. No dia seguinte, começa o ensino fundamental. Como ele era o melhor aluno da cidade, todas as melhores escolas de ensino fundamental tentaram recrutá-lo. Ele aceitou o convite da escola secundária de Xangai, mas apenas com a condição de que Shen Qinghan pudesse estar em sua turma. Durante a matrícula, eles são recebidos pelo diretor e pelo novo professor da turma, que expressam o quanto contam com ele. Depois de algumas gentilezas, ele se desculpa e vai embora com Shen Qinghan. O verdadeiro motivo pelo qual ele escolheu a escola de ensino fundamental de Xangai foram suas excelentes instalações esportivas. Eles haviam planejado jogar badminton na quadra da escola antes do início oficial das aulas. Na quadra, um animado Shen Qinghan diz a Lindsey Kim e Xiao Shen que eles deveriam começar. Ela serve com um floreio, chamando sua bola curva de fada. Lindsey Kim pega facilmente a peteca no ar, mas o jogo é interrompido. Um grupo de veteranos se aproxima e seu líder, com um boné virado para trás, agarra a peteca, informando-os que a quadra está reservada. Seus amigos, em tom de brincadeira, oferecem a Shen Qinghan a oportunidade de ficar e treinar com eles. Shen Qinghan se mantém firme, dizendo que eles precisam seguir as regras e que eles chegaram lá primeiro. Lindsey Kim, vendo-os se aproximarem demais de Shen Qinghan, intervém com uma expressão fria. Ele manda que se afastem dela e os lembra da regra de quem chega primeiro é atendido. O líder zomba, declarando arrogantemente que está entrando na quadra. O líder segura a peteca e a joga para cima, mas antes que ele possa sacar, Lindsey Kim se move. Ele declara que dali em diante suas regras são as únicas que importam. Com uma explosão de força, ele salta e acerta a peteca com uma força incrível. A peteca dispara pela quadra, um borrão branco. Ele se move tão rápido que o líder mal tem tempo de reagir. A força do impacto estilhaça sua raquete e faz seu boné voar. Os veteranos ficam em choque, suando e tremendo. Eles se perguntam se Lindsey Kim é mesmo humano, questionando se ele é um fundidor de genes. Um deles observa, aterrorizado, que se o tiro tivesse errado um pouco, a cabeça do chefe teria sido arrancada. Completamente intimidados, os veteranos se curvam profundamente em um pedido de desculpas. Eles dizem a Lindsey Kim que agora entendem as regras e que partirão imediatamente. Em seguida, batem em retirada às pressas. Talvez por causa da disseminação do incidente, ninguém mais ousou intimidar Lindsey Kim ou Shen Qinghan. Além de serem maiores e com melhores instalações, a nova vida escolar parecia praticamente a mesma. Academicamente, Lindsey Kim estava muito à frente, tendo concluído o currículo do ensino fundamental há muito tempo. E durante as aulas, ele lia livros interessantes para passar o tempo. À noite, após os treinos, ele usava sua raiz celestial de sabedoria para aprender novas habilidades online, rapidamente se aventurando em culinária, fotografia, direção, natação e diversos esportes. Para conquistar o título de líder do ensino fundamental, ele não se limitou a ficar em primeiro lugar em todas as disciplinas. Ele também representou a escola em competições nacionais. Ele estava em meio a uma montanha de troféus. Para se manter discreto, tomava cuidado para não ganhar o primeiro lugar em todas as competições. Um semestre se passou e o título ainda não havia sido desbloqueado. No entanto, suas performances lhe renderam muitas fãs que deixavam pilhas de cartas de amor em sua mesa. Ele as ignorava. Além de dar aulas particulares para Shen Qinghan, ele se concentrava no festival esportivo da escola que se aproximava. Ele acreditava que, se dominasse completamente o esporte, finalmente conquistaria o título. Para o festival, inscreveu-se em apenas 3 provas: arremesso de peso, salto em altura e corrida, representando força, salto e velocidade. Ele alcançou a impressionante marca de 201 metros no arremesso de peso. Embora se contivesse para não parecer sobre-humano, ele ainda conquistou facilmente o primeiro lugar em todas as suas provas. Assim que estava sentado com Shen Qinghan, admirando sua medalha de ouro, sentiu uma nova energia percorrer seu corpo. Uma notificação do sistema apareceu, anunciando que, como suas conquistas superavam em muito as de todos os outros alunos, ele havia desbloqueado o título de suzerano do ensino fundamental. Com os 3 títulos escolares desbloqueados, os 9 anos dominantes de escolaridade obrigatória estavam completos, e ele havia obtido o novo atributo biológico, a sobrevivência do mais apto. À medida que o poder fluía por ele, percebeu com satisfação que o título finalmente havia sido desbloqueado. Ao saírem da escola, Lin Zixin e Shen Qinghan refletem sobre seu novo atributo, a sobrevivência do mais apto. A habilidade permite que um predador devore a essência vital de outras criaturas para evoluir. Ele se pergunta o que é a essência vital, perdida em pensamentos, até que Shen Qinghan o pede para esperar. Voltando à realidade, ele tem uma ideia.
Ele pergunta a Shen Xinhan se pode pegar emprestado o colar de presas de fera dela. Ela concorda e o entrega a ele. No momento em que seus dedos tocam a presa, uma notificação do sistema aparece e informa que ele devorou um vestígio da essência vital da borboleta gigante abissal. Ao desbloquear um novo guia com 1% de progresso, uma imagem espectral de uma enorme borboleta escura com olhos nas asas surge ao seu redor. Ele fica atordoado ao perceber que a presa é um dente de borboleta. Naquela noite, na esperança de aprender mais, ele procura por borboletas gigantes abissais online. Para sua surpresa, a busca não retorna resultados. Percebendo que terá que estudar essa fera exótica sozinho, ele se lembra de que Bai Shui havia lhes dado um par de presas. Ele vasculha a bolsa e encontra o segundo dente. Segurando a segunda presa, ele absorve seu poder novamente. Outra notificação do sistema confirma que ele devorou um segundo traço de essência vital, mas o progresso do guia aumenta apenas para 2%. Ele olha para a presa com decepção, percebendo que não há muita essência vital nela. Conclui que precisa encontrar outra maneira de liberar todo o poder da borboleta gigante abissal no dia seguinte, depois da escola, para intensificar seu treinamento e garantir uma rota de fuga rápida de quaisquer feras aberrantes. Lin Zixen começa a levar Shen Qinhan de bicicleta para a escola e buscá-la todos os dias. Ao saírem do recinto da escola, um homem o chama. Zixen, o homem de agasalho, os interrompe e se apresenta como o treinador Guo do time de artes marciais da escola. Ele elogia o desempenho de Lin Zixen no torneio esportivo como o melhor de todos. Com grande entusiasmo, o treinador Guo o convida formalmente para se juntar à equipe, insistindo que seu talento atlético supera suas habilidades acadêmicas. Ele insiste para que Lin Zixen diga sim, mas também lhe oferece tempo para conhecer a equipe antes de decidir. O treinador Guo fala tão rápido e apaixonadamente que Lin Zixen não tem a chance de dizer não. Acenando em despedida enquanto se afastam, o treinador informa que a equipe de artes marciais está na sala C do ginásio e que estará esperando por ele se estiver livre para visitar o próximo. Ao pôr do sol, Lin Zixen está de volta ao seu quarto, pronto para testar sua nova habilidade. Ele bate palmas, esmagando uma barata e um mosquito que encontrou. Abre as mãos para examinar os insetos mortos, mas não sente nenhuma onda de poder. Percebe que matar criaturas tão pequenas e comuns não acionou a habilidade. Ele deduz que apenas feras poderosas ou exóticas possuem essência vital suficiente para serem devoradas em sua evolução. Para comprovar sua nova teoria, Lin Zixen decide visitar um supermercado que vende carne de fera. Com Shen Qinhan na garupa, ele os leva de bicicleta até a cidade. Logo, chegam a um grande supermercado de vários andares. Lá dentro, caminham pelos corredores, e Lin Zixen observa que, embora haja bastante carne de animais, ela vem toda pré-embalada. Ele sabe que não pode testar sua teoria sem tocar na carne. No momento em que se sente frustrado, houve um açougueiro anunciando carne bovina fresca cortada. Ele avista um balcão com uma placa dizendo carne bovina fresca não pré-embalada, própria para consumo, em onde um açougueiro corta grandes pedaços de carne. Shen Qinhan, confuso, pede para esperar e diz que vai verificar a carne. Ele não explica mais nada, ansioso para confirmar suas suspeitas, e corre para o balcão. Ele estende a mão e a coloca sobre um pedaço de carne de animal recém-cortada. No momento em que faz contato, uma poderosa onda de energia roxa flui para dentro dele. Exatamente como ele pensava, a carne da fera contém uma forte onda de essência vital. Ele cerra o punho, empolgado, com um sorriso largo no rosto. Shen Qinhan observa, perplexo, se perguntando por que ele está tão excitado só de tocar na carne. Ela se aproxima dele com um olhar de preocupação e confusão, perguntando como está a carne. Tentando se manter tranquilo, Lin Zixen diz casualmente a um perplexo Shen Qinhan que a carne parece mais fresca do que o normal, e pergunta se ela também quer tocá-la. Ela acena freneticamente com as mãos e se recusa, dizendo que ele já tocou o suficiente pelos dois. Confirmando sua teoria, Lin Zixen decide comprar um pouco da carne de fera para experimentar em casa, surpreendendo Shen Qinhan. Ele não se surpreende com a reação dela, sabendo que a carne de fera é incrivelmente cara. Mesmo a opção mais barata, a Lula Sombra Fantasma, custa quase 1000 ienes por Jin. Decidindo ir com a Lula, ele pega um pacote. Shen Qinhan entra em pânico com o preço, dizendo que é muito caro e que ele deveria perguntar à mãe primeiro. Lin Zixen apenas sorri e lhe dá um tapinha reconfortante na cabeça. Ele diz para ela não se preocupar, inventando uma mentira de que sua mãe já havia lhe dito para comprar bastante para as famílias de ambos. Um flashback mostra sua mãe, Jiang Wangxian, concordando alegremente em preparar um banquete. Internamente, Lin Zixen admite que, embora compartilhar faça parte de seu plano, seu outro motivo mais importante é testar se consegue absorver a essência da vida por meio do consumo, pois teme que a absorção direta possa estragar a carne. No caixa, ele compra 3 pacotes de Lula Fantasma por 29,94 ienes. A caixa agradece. Ao saírem, Lin Zixen pensa em como a carne era cara, imaginando quando poderão comprá-la novamente. Quando terminam as compras, já passa das 21 horas. Sabendo que a cidade tem estado um caos ultimamente, decidem ir direto para casa em busca de segurança. No caminho para casa,
casa, Lin Zixen não consegue parar de pensar em seu experimento. Incapaz de esperar, ele discretamente coloca a mão no pacote de carne na cesta. Ele imediatamente sente uma onda familiar de energia roxa. Seu sistema confirma que ele devorou um traço da essência vital da Lula fantasma. Um novo guia para a criatura é desbloqueado, mas seu progresso é de apenas 0,1%. Uma imagem espectral da Lula ameaçadora e multiocular surge em sua mente. Enquanto pedalam pelas ruas tranquilas, ele faz algumas contas de cabeça. Percebe que devorar uma pequena quantidade de carne libera apenas uma fração do seu poder. Ele estima que precisaria devorar 100 jeans para atingir 100% no guia, o que custaria a impressionante quantia de 100 mil ienes. Ele considera a habilidade especial da Lula de se dissolver na água e desaparecer, e decide que essa habilidade poderosa vale o preço. Seu caminho é claro. Ele precisa ganhar uma grande quantia de dinheiro, pois não pode pedir tanto à sua família. Ele então se lembra do segundo motivo para comprar a carne: testar se absorver sua essência vital a estragaria. Ele olha para a embalagem. Faz tempo, mas a carne parece perfeitamente fresca. Ele sorri, encantado por absorver a essência e não estragar a carne. À medida que continua absorvendo seu poder, sua barra de progresso para a Lula sobe para 3%. Sua concentração é quebrada quando Shen Qinghan grita um aviso. Ele freia bruscamente, freando bruscamente a poucos centímetros de um casal na ciclovia, e pede desculpas. Repreende-se por não prestar atenção por onde andava e se pergunta por que a ciclovia está tão cheia. Shen Qinghan aponta para a frente. Eles presenciam um impasse tenso. Um homem ruivo e musculoso mantém uma mulher refém sob a ameaça de uma faca. Shen Qinghan, aterrorizado, reconhece a refém como sua professora Chou Mei. O homem grita ameaças à multidão. A área é cercada por policiais, que tentam acalmar a situação por meio de um megafone. O capitão da polícia detém um policial, Ah Bing, e lhe diz para não atirar de forma imprudente. O capitão explica que o alvo está muito perto da refém e a está usando como escudo, impossibilitando um tiro certeiro. O policial sugere gás sonífero, mas o capitão rejeita, temendo que provoque o suspeito antes de fazer efeito. Enquanto a polícia hesita, Lin Zixen decide agir. Ele discretamente pega uma pequena pedra do pavimento e a atira com incrível velocidade e precisão. A pedra atinge a arma do policial, Bin, causando uma falha de disparo. A bala perdida atinge a mão do sequestrador, forçando-o a gritar e largar a faca, libertando a professora Chao Mei. Aproveitando a oportunidade, o capitão da polícia grita para sua equipe se aproximar. Os policiais correm e prendem rapidamente o suspeito desarmado, enquanto uma policial conforta a professora Chao Mei, aterrorizada, mas ilesa. Com a situação controlada, Lin Zixen volta silenciosamente para sua moto. Shen Qinghan o encara com olhos arregalados e questionadores, e pergunta se ele jogou a pedra. Ele rapidamente a manda calar a boca, dizendo que eles deveriam ir embora e conversar mais tarde, e eles pedalam para longe. Quando estão prestes a ir embora, uma voz ordena que parem. O capitão da polícia grita, perguntando se foi Lin Zexin quem atirou a pedra. Em pânico por ter sido pego, Lin Zexin nega tudo rapidamente com um sorriso nervoso. O capitão os observa pedalando para longe, achando estranho que alguém não queira admitir uma boa ação. Ele reflete em voz alta que há uma recompensa pela bravura. A palavra recompensa imediatamente chama a atenção de Lin Zexin. Precisando de dinheiro, ele freia bruscamente, derrapa até parar e corre de volta para o capitão. Ele timidamente retrata sua negação, admitindo que atirou a pedra e explicando que o dinheiro é muito importante para ele. O capitão o manda ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência, prometendo ajudá-lo a solicitar a recompensa. Depois de informar suas famílias, Lin Zexin e Shen Qinghan se preparam para ir à delegacia. Ele presume que tudo correrá bem, mas enquanto a polícia leva o suspeito algemado para longe, algo dá terrivelmente errado. O rosto do suspeito começa a se contorcer grotescamente. Os policiais percebem, horrorizados, que ele é um herege e está se transformando em um rato gigante e aberrante bem diante de seus olhos. O monstro arrebenta as algemas e parte em fúria, brandindo suas enormes garras contra os policiais. O capitão da polícia liga o rádio e ordena que todas as forças abram fogo, mas que protejam os civis. Os policiais descarregam suas armas, mas as balas não fazem efeito. Um relatório frenético chega, identificando o herege como tendo se fundido com os genes de rei dos ratos e pedindo reforços imediatos. Percebendo o perigo, Lin Zexin pede desculpas, agarra os dois e os puxa para longe, incitando-os a correr. Ele fica aliviado por o monstro não estar perseguindo-os, mas sabe que eles precisam fugir rápido. Enquanto fogem, uma nova figura desce do céu com uma aura roxa. É uma ciborgue feminina com uma armadura futurista e elegante. Ela desfere um golpe poderoso no rato gigante, fazendo-o cambalear para trás. Pairando no ar, a ciborgue, uma mulher de cabelos curtos e roxos escuros, começa a carregar um canhão laser em seu peito. Com um comando para atirar, ela libera um enorme e devastador feixe de energia roxa que engole o rato mutante. A criatura ruge em agonia enquanto se desintegra completamente, deixando apenas restos chamuscados.
Lin Cexin observa, atordoado com o incrível poder do ciborgue. Com a ameaça desaparecida, a professora Tsao Mei e Shen Tinhan respiram aliviadas. Lin Cexin, no entanto, está mais preocupado com sua moto, notando com alívio que a explosão não a atingiu, o que teria sido uma enorme perda financeira. Assim que a tensão diminui, ele tem uma percepção repentina, olha para o cesto da bicicleta e vê que a cara carne de Lula Sombra Fantasma estragou, exalando um cheiro ruim. Agora ele entende que sua teoria inicial estava correta. Absorver a essência vital faz com que a carne estrague, mas há um atraso. Segurando um tentáculo flácido, ele percebe que precisa de uma desculpa e decide culpar a luta e o herege já falecido. Fazendo um show dramático, ele joga o tentáculo estragado no chão, culpando em alto e bom som o herege e o ataque do ciborgue por assar a carne. A professora Tsao Mei o conforta, dizendo que o importante é que todos estejam seguros. Embora planejem voltar para casa, a pedido do capitão, eles acabam indo com a equipe de segurança até a estação. Eles não esperavam ser transportados na mesma van que os restos mortais do herege. Após o disparo do laser, tudo o que restou foi uma pilha de carne queimada em uma maca, e o cheiro era intenso. Enquanto estava sentado na van fétida, outro pensamento lhe ocorreu. Ele se lembra de que as presas da fera de Baishui ainda continham essência vital muito depois da criatura ter morrido. Uma nova possibilidade surge diante dele. Poderia haver essência vital restante neste cadáver também? E se sim, ele poderia devorar o gene do rei rato do cadáver para si mesmo. Sentado na van da polícia, Lin Cexin se pergunta quanto do gene do rei rato ele pode devorar do cadáver chamuscado do herege. Decidido a descobrir, ele discretamente estende a mão em direção aos restos mortais. No momento em que faz contato, sente uma poderosa onda de energia vermelha. Seu sistema confirma que ele devorou um traço da essência vital do rato mutante gigante, desbloqueando seu guia com um impressionante progresso de 5%. Ele fica chocado com a quantidade que absorveu e percebe que o frescor da fonte é diretamente proporcional à quantidade de essência vital que consegue obter. O oficial que o acompanhava, A Bing, percebe seu movimento e o manda ficar parado. Lin Cexin rapidamente afirma que só precisava se alongar. Mais tarde, no escritório de segurança pública, ele descobre que, embora A Bing fosse fácil de enganar, o capitão da segurança é mais astuto. O capitão informa Lin Cexin que solicitou sua recompensa por bravura, mas o questiona com mais seriedade. Ele pergunta como um aluno do ensino fundamental, a uma distância tão grande e com pouca iluminação, conseguiu atingir com tanta precisão a mão da faca do herege com uma pedra. Lin Cexin dá uma resposta vaga, alegando que é porque treina frequentemente a mão direita. A resposta estranha deixa o capitão sem palavras. A conversa é interrompida quando Shen Tinhan anuncia que sua tia está ali. Lin Cexin fica surpreso ao ver seus pais correndo para a estação. Sua mãe corre em sua direção em pânico, chamando-o pelo nome com uma expressão aterrorizada. Ela o abraça forte, perguntando se ele está bem e dizendo que ele quase a matou de susto. Ele tenta acalmá-la, assegurando-lhe que está bem e que até recebeu uma recompensa por bravura. Abraçando-o, sua mãe o faz prometer que da próxima vez que houver perigo, ele se esconderá em algum lugar seguro primeiro. Ela lhe diz, com lágrimas nos olhos, que tudo o que quer é vê-lo crescer em segurança. Lin Cexin fica visivelmente comovido com a profunda preocupação da mãe. Ao saírem, Lin Cexin tranquiliza a mãe, dizendo que sempre se protegerá em primeiro lugar. O capitão da polícia os observa partir, ainda refletindo sobre as estranhas habilidades do menino. Ao sair, Lin Cexin passa por duas policiais discutindo o caso. Uma delas comenta que os pervertidos estão ficando mais descarados, e sua colega revela que o herege era um estudante de artes liberais da Universidade de Guangyuan que sofreu lavagem cerebral pelo culto do deus rato. A primeira policial amaldiçoa o culto, mas a segunda ressalta que eles precisam eliminar a causa raiz, o autoproclamado Rei Rato. O nome imediatamente chama a atenção de Lin Cexin. No carro a caminho de casa, ele imediatamente começa a pesquisar sobre o culto ao deus rato em seu celular. Surpreso ao encontrar uma tonelada de informações, ele descobre que a base principal do culto fica na cidade de Xangai e que a maioria de seus membros são párias da sociedade. Ele descobre uma informação chocante que sugere que o Rei Rato quer evoluir para uma forma de vida superior e está forçando seus seguidores a coletar materiais de evolução. Isso o leva a uma pergunta assustadora. Será que o Rei Rato, uma fera aberrante, já desenvolveu consciência? Seus pensamentos são interrompidos quando ele olha pela janela e vê um rato gigante, quase do tamanho de um gato, na calçada. Por um momento, ele se pergunta se tem alguma relação com o Rei Rato, mas logo descarta a ideia, dizendo a si mesmo que no sul, ratos do tamanho de gatos não são tão incomuns. Afastando o pensamento, ele percebe o quão quieta Shen Tinhan estava. Ele olha e a vê se contorcendo desconfortavelmente, com os joelhos firmemente pressionados um contra o outro. Ele entende imediatamente. Ele se lembra de que, desde criança, sempre que ficava nervosa ou se assustava, ela não conseguia controlar a bexiga. Embora fosse constrangedor para ela, Lin Cexin sempre sentiu que essa reação peculiar poderia
poderia estar ligada a algum potencial oculto dentro dela. Ao chegarem em casa, a mãe de Lin Cixin, Jiang Wanxin, fica chocada ao descobrir que a carne do animal, avaliada em quase 3.000 ienes, desapareceu. Lin Cixin rapidamente pensa em uma desculpa, alegando timidamente que durante a emergência ele deve ter deixado a carne cair enquanto fugia. Sua mãe imediatamente coloca sua segurança em primeiro lugar, dizendo-lhe para esquecer a carne e que tudo o que importa é que ele esteja ileso. Lin Cixin respira aliviado, feliz por ter enganado a mãe. No entanto, seu pai, Lin Yanshen, é mais teimoso. Ele anuncia que vai voltar para procurar a carne cara, gabando-se de que um escravo assalariado fadado como ele é durão. Lin Cixin tenta impedi-lo, argumentando que é muito perigoso e que a carne já está estragada. Seu pai fica desconfiado, perguntando como ele poderia saber que a carne estava estragada. Suando nervosamente, Lin Cixin rapidamente afirma que foi um palpite óbvio. Enquanto isso, de volta ao escritório de segurança pública, agora vazio, o capitão da polícia ainda reflete sobre os estranhos acontecimentos da noite. Enquanto fuma um cigarro, ele não consegue se livrar da pergunta de como um aluno comum do ensino fundamental poderia ter atirado uma pedra com tanta força e precisão. De repente, ele ouve um barulho estranho vindo de um canto. Seus olhos se arregalam em choque ao ver um rato enorme, muito maior do que qualquer roedor comum, empoleirado em cima dos armários de arquivo. Antes que ele possa reagir, o rato gigante salta para baixo. O capitão imediatamente saca sua pistola e abre fogo. O confronto é rápido e violento, terminando em um borrão sangrento. No dia seguinte, na aula, Lin Cixin suspira em sua carteira. Refletindo sobre a noite anterior, ele conclui que ainda é muito fraco em comparação com o poderoso herege e a ciborgue. Ele precisa ganhar dinheiro rápido para comprar mais carne de fera, como a Lula Sombra Fantasma, para preencher a barra de progresso do seu guia. Ele considera se tornar um influenciador ou vender materiais de estudo, mas descarta a ideia por considerá-la muito chamativa e contrária ao seu objetivo de manter a discrição. De repente, uma ideia lhe ocorre. Ele se lembra de que, neste mundo, as artes marciais e a fusão genética são mais importantes do que os estudos. Ele decide que é hora de agir. Mais tarde, ele se dirige ao ginásio onde a equipe de artes marciais treina no prédio C. Ele encontra o treinador Guo bebendo de uma garrafa térmica e o cumprimenta. O treinador Guo, surpreso, pergunta se ele está ali para se juntar à equipe ou apenas para aprender mais sobre ela. Em vez de responder, Lin Cixin se aproxima e pergunta discretamente se entrar para a equipe oferece uma chance de competir em torneios da cidade e se o prêmio em dinheiro é alto. O treinador sorri, confirmando que teria uma chance e que os prêmios valem dezenas de milhares. Com sua principal preocupação resolvida, Lin Cixin aperta a mão do treinador e anuncia que se juntará à equipe de artes marciais hoje. O treinador Guo o recebe com alegria. O treinador reúne a equipe para anunciar o novo membro. Ele apresenta Lin Cixin, relembrando sua atuação como campeão da categoria esportiva. Os outros membros da equipe, Zhang Kai, Huang Tianxian, Ou Xin, Li Shutong e Han Yigu se apresentam. Por fim, Lin Cixin se apresenta. Como Lin Cixin não tem treinamento formal em artes marciais, o treinador Guo demonstra técnicas básicas de punho e perna. O treinador explica que os movimentos parecem simples, mas são difíceis de dominar, observando que o aprendiz mais rápido da equipe, Li Shutong, levou uma semana para aperfeiçoá-los. Ele então incentiva Lin Cixin a tentar. Lin Cixin assume uma postura de prontidão, graças ao seu atributo raiz celestial da sabedoria, que lhe concede uma visão marcial divina. Ele já memorizou e compreendeu cada detalhe da demonstração apenas observando. Enquanto pratica as primeiras técnicas, uma notificação do sistema lhe concede pontos em vitalidade, força, destreza e proficiência. Ele executa os movimentos das mãos e dos punhos com precisão e velocidade impecáveis. Transita perfeitamente para as técnicas de perna, executando chutes poderosos e fluidos. Outra notificação do sistema lhe concede pontos pelos músculos das pernas, destreza e proficiência. O treinador e a equipe assistem em silêncio, atônitos. O queixo do treinador cai e ele quase se atrapalha com a garrafa térmica, incapaz de acreditar. Ele se pergunta como alguém consegue aprender as formas complexas perfeitamente com apenas uma olhada. Observando a performance impecável, um único pensamento se forma em sua mente. Ele deve ser um prodígio das artes marciais, algo que só acontece uma vez em 1 milhão. Naquela noite, em Xangai, a mãe de Lin Cixin, Jiang Wanxin, o chama para jantar. Ele sai correndo, ansioso, colher na mão, perguntando o que ela tinha feito. Ela orgulhosamente lhe entrega um prato grande da Lula Sombra Fantasma que ele queria. O aroma é incrível e ele conta à mãe como o cheiro é maravilhoso. Ela o incentiva a comer enquanto está quente. Ele dá uma mordida e elogia sua culinária como a melhor do mundo. Satisfeita, ela o aconselha a comer bastante, pois comprou 3 jeans inteiros para ele. Enquanto come, uma notificação do sistema aparece. Ele devorou um vestígio da essência vital da Lula Fantasma ao consumi-la, elevando seu progresso no guia para 3,01%. Frustrado, ele percebe que comer a carne funciona tão bem quanto. Se soubesse, não teria
estragado o primeiro lote ao tocá-lo. Enquanto comem, uma notícia chama-se a atenção deles. É sobre uma garota genial de 14 anos, a ciborgue mais jovem da história, que se fundiu com um núcleo de energia. Seu sistema energético lhe concede habilidades sobre-humanas, como levantar um SUV de 5.000 quilos com uma mão, correr 100 metros em 3 segundos e saltar 8 metros verticalmente. Observando isso, Lin Zixen pondera o debate em seu mundo entre a fusão genética do prodígio de Kyoto e a cibernética dessa garota. Qual caminho é mais forte? Seus pensamentos são interrompidos por outra notícia de última hora. Ela anuncia que o capitão da segurança que eles conheceram, Rei Xunshan, foi morto em seu escritório. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele foi atacado e devorado por um rato mutante gigante que se infiltrou na estação. Médicos são mostrados levando seu corpo para uma ambulância. Lin Zixen fica horrorizado. Ele se lembra do rato gigante que viu na noite anterior e se pergunta se havia alguma conexão. Imagina um rato gigante devastando a cidade. A morte do capitão é um lembrete sombrio do perigo crescente. Com o olhar fixo, Lin Zixen decide intensificar seu treinamento imediatamente. Após a morte do capitão da polícia, Lin Zixen se dedica a um regime de treinamento extenuante. Após treinos intensos, ele agora consegue correr 100 metros em impressionantes 4,61 segundos. Sua força física disparou. Seu salto vertical é de 5,3 metros e ele consegue levantar impressionantes 1.200 quilos com uma só mão. Além do treinamento individual, ele continua praticando artes marciais com o time da escola, na esperança de aumentar sua força rapidamente para o torneio que se aproxima. Na manhã seguinte, na escola, ele vai para a academia treinar, com uma curiosa Shen Xinhan acompanhando. No caminho, uma garota de cabelo rosa cumprimenta Lin Zixen calorosamente e lhe oferece uma mamadeira de leite fresco. Ele recusa educadamente, agradecendo, e passa com Shen Xinhan, deixando a garota decepcionada. Observando de longe está seu companheiro de equipe, Zhang Kai. Ele cerra o punho com raiva, ressentido porque a pessoa que o derrotou na competição esportiva está rejeitando um presente da garota que ele admira. Incapaz de conter a frustração, Zhang Kai corre e bloqueia o caminho deles. Ele confronta Lin Zixen, repreendendo-o por sua falta de educação e por ferir os sentimentos da garota. Quando Lin Zixen explica calmamente que é alérgico a leite, Zhang Kai se recusa a acreditar e o chama de mentiroso. Enfurecido, Zhang Kai aponta para Lin Zixen e o desafia para uma luta. Ele define os termos. Se perder, nunca mais incomodará Lin Zixen. Mas se Lin Zixen perder, ele terá que beber a garrafa inteira de leite. Assim que o desafio for lançado, uma nova notificação do sistema aparecerá. Uma nova missão de conquista será ativada. Derrotar 1.000 oponentes diferentes em uma competição formal pela sobrevivência da característica biológica mais apta. Um sorriso malicioso se espalha pelo rosto de Lin Zixen. Esta é a oportunidade que ele estava esperando. Envolto em uma aura roxa ameaçadora, ele aceita o desafio, com os olhos brilhando de expectativa ao concordar com o duelo. A notícia do duelo se espalha rapidamente pela escola. 2 alunos animados decidem assistir à luta entre o popular aluno do terceiro ano, Lin Zixen, e um aluno do último ano. Quando estão prontos, o ginásio está lotado de espectadores em um grande círculo ao redor da área de treino. A multidão está claramente do lado de Lin Zixen. Muitas de suas fãs o incentivam, dizendo para ele dar uma lição no oponente, incluindo a garota de cabelo rosa diante que prepara o celular. Zhang Kai zomba, irritado por todos presumirem que ele perderá. Ele admite internamente que o talento de Lin Zixen cresceu incrivelmente no último mês. Ele vê este duelo como sua última chance de colocar o gênio em ascensão em seu devido lugar e exibir sua própria força. Em contraste com a intensidade do oponente, Lin Zixen parece imperturbável. Ele diz casualmente que precisa ir para casa jantar e pergunta se eles podem acelerar a luta. Tomando isso como um insulto, Zhang Kai sorri e concorda em realizar seu desejo. O treinador Guo se coloca entre eles para arbitrar. Ele levanta a mão para começar, lembrando-os das regras. No entanto, antes do início da luta, Zhang Kai grita para que esperem. Com um sorriso condescendente, ele oferece uma desvantagem a Lin Zixen. Ele ressalta que treinou por quase 2 anos, enquanto Lin Zixen é um novato há apenas 1 mês. Para ser justo, ele declara que deixará Lin Zixen fazer os 3 primeiros movimentos. Lin Zixen simplesmente concorda. No momento em que concorda, Lin Zixen explode em movimento. Ele se aproxima rapidamente, pegando Zhang Kai de surpresa. Antes que seu oponente pudesse levantar a guarda, Lin Zixen desfere um único soco devastador. O golpe acertou com força brutal, fazendo sangue voar do nariz de Zhang Kai. Ele foi nocauteado instantaneamente, caindo inconsciente no chão do ginásio. O ginásio inteiro fica em silêncio. O queixo do treinador Guo cai enquanto ele observa, incrédulo, gritando que a luta acabou com um soco. O resto da equipe de artes marciais e a plateia estão igualmente chocados, chamando o resultado de ridículo, incapazes de processar que o duelo acabou em um único segundo. O silêncio é quebrado por um rugido de comemoração. Shen Qinghan ergue o punho no ar, comemorando em êxtase a vitória de Lin Zixen. As outras garotas, incluindo a de cabelo rosa, juntam-se a ele, gritando sobre o quão incrível ele foi. De pé sobre seu
seu oponente derrotado, Lin Zixin recebe uma notificação do sistema. Ela o informa que, ao derrotar um rival e conquistar a afeição do sexo oposto, ele obteve direitos de acasalamento prioritários. Mais importante ainda, seu progresso na nova missão agora é de 1000. Ele reflete que ainda tem um longo caminho a percorrer para desbloquear o atributo da seleção natural. Para acelerar seu progresso, ele se volta para os membros restantes, aterrorizados, da equipe de artes marciais. Com um sorriso amigável, mas inquietante, ele sugere que todos também treinem. Os membros da equipe o encaram com os rostos pálidos de horror. Imediatamente, todos começam a inventar desculpas patéticas. Um tem aula preparatória, a mãe de outro está esperando o jantar, enquanto outros fingem estar doentes. Antes que eles possam fugir, Jiang Kai se ajoelha com dificuldade. Ele se recusa a aceitar a derrota, acusando Lin Zixin furiosamente de um ataque surpresa e prometendo esmagá-lo em uma revanche. O técnico Guo intervém, dizendo a Jiang Kai para aceitar a derrota como um homem. O treinador então se pergunta em voz alta se o soco foi apenas um golpe de sorte, decidindo testar a teoria em outro membro da equipe, chamado Xiao Liji. Ao ouvir seu nome, um garoto de cabelo espetado congela de terror. Embora assuma uma postura de combate, está claramente apavorado, implorando a Lin Zixin por misericórdia e que não lhe bata no rosto. 10 minutos depois, os resultados são claros. Vários membros da equipe de artes marciais estão inconscientes no chão do ginásio. Lin Zixin está de pé sobre eles, observando que tomou cuidado para não usar muita força e apenas trocou alguns golpes. No entanto, ao verificar seu sistema novamente, ele se decepciona. Além da vitória inicial, nenhuma das outras lutas contou para sua conquista. A contagem de rivais permanece em 1000. Ele percebe que um treino amigável não é suficiente. Ele precisa derrotar rivais em uma competição oficial. Enquanto pensa nisso, uma mão lhe dá um tapinha no ombro. O treinador Guo sorri freneticamente, declarando que Lin Zixin é um verdadeiro gênio. Ele exclama que em pouco mais de um mês, o recém-chegado se tornou o as da equipe, cheio de confiança renovada. O treinador proclama que, com Lin Zixin liderando, sua escola esmagará todas as outras e conquistará o primeiro lugar no torneio regional de artes marciais deste ano. Enquanto o técnico Guo comemora, Lin Zixin tem um momento de clareza. Ele percebe que o técnico está certo. O próximo torneio é a oportunidade perfeita para enfrentar muitos adversários oficiais ao mesmo tempo. Ele se torna determinado, entendendo que, desde que os derrote em uma competição oficial, cada vitória contará para o seu progresso. Seus pensamentos são interrompidos quando Jiang Kai, derrotado, o chama pelo nome. Recobrando a consciência, Jiang Kai se levanta, aponta para Lin Zixin e aceita formalmente a derrota com uma declaração de submissão bizarra e excessivamente gráfica. Suas palavras estranhas deixam todos, incluindo Shen Qinghan, o treinador Guo e Lin Zixin, completamente chocados e perturbados. Com o duelo encerrado, os espectadores e o treinador fogem rapidamente, deixando Jiang Kai sozinho, perplexo, reclamando que não havia terminado seu discurso. Neste mundo, os estudantes do ensino médio devem escolher entre artes marciais ou estudos. Diante dos perigos do mundo, as aulas de artes marciais são consideradas a melhor escolha. Determinado a não ficar para trás, Shen Qinghan decide ingressar nas aulas de artes marciais e começa a treinar rigorosamente com Lin Zixin. A rotina diária é intensa. Eles começam com uma corrida de 3.000 metros, seguida de 1 hora de treino de combate corpo a corpo. Depois, fazem abdominais e flexões para ganhar força. Para concluir cada sessão, Lin Zixin faz uma massagem em Shen Qinghan para aliviar a tensão muscular. É claro que Lin Zixin não relaxa em seu próprio treinamento. Ele se esforça ao máximo diariamente, movido pelo objetivo de vencer o torneio e desbloquear o atributo de seleção natural o mais rápido possível. Um mês depois, todo o seu trabalho árduo está prestes a ser testado. O dia do torneio regional de artes marciais chegou e um determinado Lin Zixin está pronto para competir. O torneio acontece no enorme ginásio da cidade, com uma multidão enorme ao redor de um ringue de luta central. Na sala de espera, o clima é tenso. O técnico Guo analisa nervosamente a escalação, reclamando que sua escola, a Shanghai High, empatou uma partida contra o time mais forte, o Xangai número 1 High. Outro membro da equipe aumenta a ansiedade, mencionando que seus oponentes têm um lutador que consegue correr os 100 metros rasos em menos de 9 segundos, o que os deixa com uma sensação de inferioridade. Percebendo o baixo moral da equipe, Lin Zixin calmamente levanta a mão e se oferece para lutar primeiro. Embora ainda preocupado, o treinador Guo concorda em deixar seu as subir ao palco. Enquanto Lin Zixin entra na arena, Shen Qinghan o incentiva da lateral do campo, enquanto o treinador Guo grita palavras de incentivo pelo megafone. Lin Zixin se prepara para a luta. Seu oponente, um aluno muito maior e mais musculoso da escola número 1 de Xangai, dá um passo à frente. Ele reconhece o talento de Lin Zixin por ter chegado ao torneio em sua primeira temporada. No entanto, seu tom rapidamente se torna irônico. Ele zomba, dizendo que o palco não é para uma baixinha, que nem chegou a 1,70 metro. Flexionando os bíceps, ele promete mostrar a Lin Zixin o que é uma verdadeira diferença de tamanho e força. O árbitro sinaliza para o duelo começar. O oponente enorme
enorme avança desferindo um soco poderoso. Para sua surpresa, Lin Zixen não recua. Ele desvia do golpe sem esforço e contra-ataca com um soco rápido no peito do oponente. O impacto é devastador. A força lança o enorme aluno para trás, atravessando a arena, deixando-o inconsciente. O locutor observa em silêncio, atordoado, antes de gaguejar a vitória de Lin Zixen. À margem do campo, Shen Xinhan se levanta de um salto, comemorando a incrível atuação de seu Xiao Chen. O restante da equipe do colégio de Xangai irrompe em comemoração, atacando o treinador e gritando que Lin Zixen é louco, descartando a força do oponente como se fosse músculo morto. Enquanto isso, do outro lado, o treinador do colégio número 1 de Xangai está furioso. Ele repreende seu aluno derrotado por atacar às cegas, sem usar o jogo de pés. De volta ao ringue, Lin Zixen recebe uma notificação do sistema confirmando que derrotou o outro rival do torneio, melhorando sua classificação e elevando sua contagem de eliminações para 2000. Ele cerra o punho, satisfeito por saber que essas lutas são o que ele precisa para avançar. O treinador adversário, determinado a impedir isso, chama seu próximo lutador, um garoto chamado Shen Feng, e ordena que ele acabe com o calouro o mais rápido possível. Shen Feng concorda calmamente. Ele sobe ao palco e assume uma postura de prontidão, parecendo muito mais sereno do que o último lutador. O locutor sinaliza para o início do segundo duelo. Shen Feng imediatamente demonstra sua técnica superior, movendo-se com velocidade incrível e desferindo uma série de ataques. Lin Zixen enfrenta o ataque calmamente, bloqueando um chute poderoso com uma das mãos. No entanto, a força do bloqueio faz Shen Feng girar descontroladamente no ar antes de cair com força no chão da arena, inconsciente. Médicos correm com uma maca e carregam Shen Feng, afirmando que ele precisa de uma tomografia computadorizada. A plateia fica perplexa. Eles murmuram entre si, questionando o que aconteceu e especulando que o aluno da escola secundária de Xangai deve ter tido uma sorte insana. Alguns espectadores furiosos gritam que o torneio deve ter sido fraudado, exigindo reembolso. No entanto, o técnico da escola número 1 de Xangai, o primeiro ano, sabe mais. Agarrando a cabeça em desespero, ele percebe, com crescente horror, que isso não é sorte. O primeiro ano da escola secundária de Xangai é a coisa certa a se fazer. De volta à sala de espera, o treinador tem uma nova estratégia. Ele chama seu próximo lutador, um garoto de cabelo espetado chamado Gao Fei, e lhe dá ordens rígidas para se concentrar totalmente na defesa, avisando que ele não pode se dar ao luxo de perder. Gao Fei, no entanto, está transbordando confiança. Ele calmamente diz ao seu treinador para não se preocupar, garantindo-lhe que vencerá. Enquanto caminha em direção ao ringue, Gao Fei ignora internamente as vitórias de Lin Ziqian. Ele acredita que seu oponente não é forte e só venceu por meio de truques. Com sua velocidade superior, correndo os 100 metros rasos em menos de 9 segundos, e maior experiência, ele tem certeza de que não pode perder. A multidão está animada. Os espectadores comentam a reputação de Gao Fei, maravilhados com sua velocidade. Uma pessoa menciona que seu pai é um usuário de fusão genética, explicando suas habilidades aprimoradas. O consenso é que a impressionante trajetória de Lin Ziqian está prestes a terminar, embora reconheçam seu grande potencial. O locutor sinaliza para o início do duelo, ignorando as instruções do treinador, Gao Fei, e imediatamente parte para o ataque, investindo contra Lin Ziqian com um chute poderoso. Ele então desfere golpes rápidos, usando sua técnica especial, o punho de pedra que quebra com água corrente. O treinador observa com fúria, gritando com o aluno desobediente por atacar. Gao Fei zomba da defesa, acreditando que um gênio como ele não precisa dela. Enquanto isso, Lin Ziqian, esquivando-se facilmente dos golpes, acha a técnica interessante e decide aprendê-la na hora. Gao Fei fica frustrado por não conseguir acertar um único golpe. Ele para, sem fôlego, e exige saber como Lin Ziqian está se esquivando de seus ataques. Imperturbável, Lin Ziqian pergunta calmamente se ele tem outros golpes, provocando. Enfurecido, Gao Fei desfere outra saraivada de socos desesperados. Vendo os mesmos movimentos previsíveis, Lin Ziqian decide que o tempo de observação acabou. Ele pensa, então vamos acabar com isso. Ele se esquiva, sem esforço, do soco final e contra-ataca com um único chute poderoso no abdômen de Gao Fei, encerrando a luta instantaneamente. A multidão fica novamente em silêncio, atordoada e sem palavras. O silêncio é quebrado pelos aplausos estrondosos da torcida do Xangai High. O técnico Guo e Shen Xinhan estão em êxtase, gritando que seu Xiao Chen é um monstro e comemorando sua terceira vitória consecutiva. O resto do torneio prossegue com a mesma facilidade. Os próximos oponentes são ainda mais fracos. Ele derrota cada um deles sem esforço e logo elimina sozinho todos os 5 lutadores do time adversário. Nos 2 dias seguintes, a história é praticamente a mesma. Ele continua seu desempenho dominante, derrotando mais 2 escolas sozinho. Graças à sua incrível atuação, ele lidera com sucesso a Xangai High School e conquista o campeonato. Ele e sua equipe posam orgulhosamente com suas medalhas e troféus. No entanto, ao verificar seu sistema, sua contagem de rivais é de apenas 16.000. Ele percebe, com decepção, que nesse ritmo levará anos para desbloquear o atributo da seleção nacional
natural. Apesar do seu lento progresso na busca, há um lado positivo. Ele não esperava que o treinador Guo fosse tão generoso, mas acaba recebendo a maior parte do prêmio em dinheiro do torneio, 20 mil yuans. Somando isso aos prêmios em dinheiro de competições acadêmicas, ele agora tem cerca de 30 mil yuans. O dinheiro não dura muito. Ele imediatamente gasta tudo no supermercado, comprando um enorme estoque de carne de lula sombra fantasma. Nas semanas seguintes, ele devora a carne cara em todas as refeições. Após consumir 30 Jin, seu progresso de desbloqueio do códice da lula fantasma chega a 33%. Seu treinamento intensivo e o consumo de carne de fera compensam. No segundo ano do ensino fundamental, ele avança para o próximo nível, avançando do nível 3 comum para o nível 4. Suas habilidades físicas alcançam novos patamares. Agora, ele consegue levantar 1.890 quilos com uma mão sem esforço, saltar 5,65 metros verticalmente e correr 100 metros em apenas 4,49 segundos. O tempo voa, e logo ele e Shen Xinhan se formam no ensino fundamental de Xangai. No entanto, quando os resultados do vestibular são divulgados, seus caminhos parecem fadados a se separar. Shen Xinhan, de coração partido, senta-se em seu quarto chorando. Ela pergunta a Lin Zixuan por que, depois de tanto esforço, eles não podem mais frequentar a mesma escola. Ele explica que, embora tenha ficado em primeiro lugar, tanto em artes liberais quanto em artes marciais, e que suas notas acadêmicas tenham sido excelentes, sua nota em artes marciais não foi alta o suficiente para a classe de elite do colégio de Xangai. Enquanto ele conforta Shen Xinhan, que chora, ela pergunta o que vai acontecer agora. Ele lhe conta que o diretor da escola secundária de Xangai está vindo à sua casa, provavelmente para recrutá-lo, e pergunta se ela também pode ir. Sem esperança, ela responde, em lágrimas, que não tem nada a ver com ela, já que o diretor obviamente só está vindo por ele. Pegando a mão dela, Lin Zixuan a puxa para cima e a leva para fora do quarto. Ele diz para ela não se preocupar, ele tem um plano. Ele revela sua única condição para permanecer na escola secundária de Xangai. Shen Xinhan precisa ser seu colega de mesa. Como prometido, o diretor da escola secundária de Xangai visita a casa de Lin Zixuan. Ela, a mãe dele e Shen Xinhan discutem o futuro dele por várias horas, com a diretora expressando o quanto deseja que ele permaneça na escola. Ao final da reunião, a diretora se levanta para ir embora. Como oferta final, ela diz a Lin Zixuan que, se ele concordar em ficar, ela atenderá a qualquer pedido que ele fizer. Aproveitando a oportunidade, Lin Zixuan impõe sua única condição: Shen Xinhan deve poder continuar na mesma turma que ele. A diretora olha para Shen Xinhan nervosa e confirma seu nome. Sem hesitar, ela concorda. Com um sorriso, diz aos dois para se apresentarem juntos na escola secundária de Xangai para o novo ano letivo. Exultantes, Lin Zixuan e Shen Xinhan a agradecem. Com seu futuro no ensino médio garantido, Lin Zixuan participa de seu último torneio de artes marciais do ensino fundamental. Como esperado, seu poder avassalador leva seu time facilmente a mais um campeonato. Ele decide usar o dinheiro do prêmio para finalmente desbloquear o códice da lula fantasma das sombras. Faltavam apenas 20% para ele, e o novo prêmio em dinheiro era suficiente para atingir o máximo da barra de progresso. Sem saber o que poderia acontecer, ele viaja para uma floresta isolada nos arredores de Xangai em busca de segurança. Decidido a não perder tempo, ele começa a devorar a essência vital do último pedaço de lula. Uma poderosa energia azul o envolve, enquanto uma notificação do sistema confirma que ele está absorvendo uma grande quantidade de essência. Seus olhos se arregalam ao sentir uma onda final de poder e a barra de progresso do códice chega a 100%. Uma nova notificação anuncia que ele desbloqueou o códice da lula fantasma das sombras e obteve um novo atributo biológico, a bênção da afinidade líquida. A habilidade aumenta sua afinidade com a água, permitindo que ele se mova livremente e até mesmo desapareça em ambientes aquáticos. No entanto, conforme o poder se instala, ele fica parado na floresta silenciosa, segurando os tentáculos flácidos da lula e sente que sua nova habilidade é um tanto decepcionante. Ainda se sentindo decepcionado, Lin Zixuan testa sua nova habilidade em um lago próximo. Ele descobre que sua bênção de afinidade líquida tem alguns benefícios. Ele consegue mergulhar por longos períodos sem enrugar a pele, e nadar é muito mais fácil com a resistência à água reduzida. No entanto, não há outros efeitos perceptíveis. Ele se senta na água e racionaliza que, como a lula fantasma das sombras é uma fera de nível baixo, é justo que a habilidade não seja muito poderosa. Ele decide que, para obter atributos melhores, terá que economizar para comprar carne de fera de nível superior ou se tornar forte o suficiente para caçar feras mutantes selvagens e poderosas. A lembrança dos terríveis ratos mutantes gigantes fortalece sua determinação e ele cerra o punho, determinado a se tornar mais forte. Faltando menos de uma semana para o início das aulas, a mãe de Lin Zixuan e a família de Shen Xinhan decidem viajar. Para estudar melhor sua nova afinidade líquida, Lin Zixuan sugere que eles vão à praia. Enquanto estão no oceano, Shen Xinhan treme e reclama que a água do mar está fria. Lin Zixuan, no entanto, sente-se perfeitamente em casa. Ele diz a ela para ir com calma
exclama, e em seguida mergulha na água, nadando a uma velocidade incrível. Conforme ele se move, seu sistema o recompensa com pontos de atributos por nadar e mergulhar. Da praia, Shen Qinghan, nervosa, grita, pedindo que ele a ensine a nadar. Lin Zhaixen coloca a cabeça para fora da água, lembrando-se de repente de que seu amigo de infância ainda não sabe nadar. Ele começa a lhe ensinar o básico pacientemente. Dado seu talento atlético mediano, ele presume que ela terá dificuldades. No entanto, Shen Qinghan prova que ele está errado. Ela exclama, animada, que nadar é surpreendentemente fácil e que aprendeu a nadar imediatamente, mergulhando sem esforço. Ela nada graciosamente e emerge com uma expressão de choque, surpresa por conseguir mergulhar sem nenhuma instrução. Lin Zhaixen observa, chocado, uma estranha aura azul de água que parece emanar dela. Ao emergir, ela conta animadamente como é incrível. Ela observa que, embora abrir os olhos debaixo d'água geralmente cause ardência, ela não sente desconforto algum. Na verdade, acha a experiência refrescante e agradável. Suas palavras deixam Lin Zhaixen imersa em pensamentos. Ele a observa nadando para longe. Achando a situação incomum, ele raciocina que, mesmo com um talento natural para a água, não havia como ela dominar todas as habilidades tão instantaneamente. Seu aprendizado rápido simplesmente não é normal. De repente, ele se dá conta de uma coisa. Ele se lembra do problema que ela tinha ao longo da vida com xixi na cama quando estava nervosa. Ele se pergunta se essa fraqueza é, na verdade, um sinal de uma afinidade inata e poderosa com a água, com a qual ela nasceu. A ideia o empolga. Ele se convence de que ela pode possuir algum tipo de corpo de cultivo especial, como uma personagem dos romances Xianxia de seus pais. Para testar sua teoria, eles continuam mergulhando. A performance dela o choca ainda mais enquanto exploram o mundo subaquático. Ele percebe que eles estão prendendo a respiração há mais de 10 minutos. Um feito incrível para uma iniciante como Shen Qinghan. Enquanto nadam, a expressão de Shen Qinghan muda repentinamente. Um som estranho e rodopiante começa a vibrar na água ao seu redor. Ambos olham para cima, tentando encontrar a fonte. Eles emergem abruptamente e Shen Qinghan grita enquanto a água azul brilhante gira ao seu redor. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam pela praia, Lin Zhaixen pergunta o que aconteceu. Tremendo, ela explica que, debaixo d'água, continuava ouvindo sons estranhos e assustadores bem perto do ouvido. Ele a conforta e pergunta que tipo de sons eram. Ela lhe conta que não conseguia entender a língua, mas que era uma voz feminina que ecoava sem parar até ela emergir. Para ajudar Shen Qinghan, assustada, a se acalmar, Lin Zhaixen a leva de volta ao quarto de hotel. Mais tarde, ele pesquisa informações sobre a estranha voz feminina online, mas não encontra resultados. Inquieto e sem conseguir dormir, ele usa sua energia inquieta para treinar. Ao realizar 1000 abdominais com peso, sente uma repentina onda de energia. Uma notificação no sistema anuncia que seu esforço valeu a pena. Ele avançou para o nível 5 ordinário. Surpreso, mas satisfeito, ele reflete sobre sua nova força. Percebe que no nível 5 é poderoso o suficiente para rivalizar com um rato mutante gigante adulto. Um brilho determinado surge em seus olhos enquanto ele cerra o punho, confiante de que despedaçar as feras com as próprias mãos não é mais impossível. Ansioso para testar seus novos limites, ele vai até a praia deserta à noite. O aumento nas estatísticas é imenso. Seu tempo nos 100 metros rasos caiu para meros 3,64 segundos, e seu salto vertical aumentou para incríveis 6,98 metros. Para testar sua força, ele encontra um carro próximo e descobre que agora consegue levantar o veículo de 1.600 quilos com uma mão. Com esse novo progresso, sua vida avança. As férias terminam, e ele e Shen Qinghan começam o ensino médio na escola secundária de Xangai. No primeiro dia, eles chegam cedo para o plantão escolar. Duas novas colegas o reconhecem imediatamente, cochichando animadamente sobre como ele é bonito e como elas têm sorte de estarem de plantão com ele. Embora ele se surpreenda por seus colegas o conhecerem, algo ainda mais inesperado acontece. O simples cumprimento das tarefas da classe ativa, uma nova missão do sistema. A conquista exige a conclusão de 1000 tarefas cooperativas para um novo atributo biológico, a animal social. Enquanto limpa a sala de aula com Shen Qinghan, ele se pergunta o que esse novo atributo fará. Como o ano letivo acabou de começar, ele aproveita para visitar o supermercado Mammoth depois das aulas. Agora que desbloqueou o códice da Lula Fantasma das Sombras, ele sabe que é hora de escolher um novo alvo para sua habilidade. Enquanto vasculha a cara seção de carne de besta, seus olhos se fixam em um novo item. Em uma das caixas refrigeradas, encontra-se a cabeça embalada de uma águia gigante selvagem, ao preço de 1.998 yuans por jin. Um sorriso ansioso se espalha em seu rosto enquanto ele pega o pacote e toma sua decisão. Este será seu próximo alvo. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal?
Que isso, mané, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? A águia gigante selvagem é uma fera aberrante de nível superior à lula fantasma das sombras. Possui uma visão incrivelmente poderosa, 30 vezes mais forte que a de um humano normal, o que a torna uma caçadora formidável capaz de capturar com precisão até as presas mais rápidas. De volta ao seu quarto, Lin Ziashan examina a carne de águia. Ele conclui que desbloquear o guia é um objetivo válido, pois sua visão aprimorada proporcionaria uma enorme vantagem em combate. Ele também observa que o preço de 1.998 yuans por Jin o torna uma das opções mais acessíveis. Ele coloca a mão na carne e uma energia azul o envolve, enquanto seu sistema confirma que ele devorou um traço da essência vital da águia gigante selvagem, desbloqueando 1% do guia. Após alguns cálculos, ele percebe que, como um Jin de carne proporciona apenas 1% de progresso, precisará gastar mais de 200 mil yuans para desbloquear completamente o guia. Ele entende que o prêmio em dinheiro dos torneios do ensino médio é muito maior do que no ensino fundamental. Com determinação renovada, decide que precisa se esforçar mais nas competições para ganhar o dinheiro necessário para desbloquear o códice da águia gigante selvagem antes do segundo ano. Com o fim das férias de verão, a vida escolar de Lin Ziashan na escola de Xangai começa. No primeiro dia, os professores se apresentam: o professor de artes marciais e de sala de aula, o professor de modificação mecânica, o professor de fusão genética e o professor de sobrevivência na natureza. Após as apresentações, eles pedem que os alunos se apresentem. Vários alunos vão primeiro. Uma garota de longos cabelos roxos, Kyu Yuton, diz que sua especialidade é artes. Ela é seguida por uma garota cheia de energia, de cabelos rosa, Jong Yijia, que compartilha seu amor por animes, cosplay e esportes. Em seguida, um garoto chamado Peng Huaguan diz que gosta de jogar videogame em casa. Logo, é a vez de Shen Qinghan ser o centro das atenções, a deixa extremamente nervosa. Com o rosto corado, ela consegue dizer que seu nome é Shen Qinghan, que gosta de desenhar e pede a todos que a guiem para o futuro. Finalmente é a vez de Lin Ziashan. Sua apresentação é a mais curta e direta. Ele simplesmente se levanta e diz seu nome, pedindo o apoio de todos. Após as apresentações, o tempo passa rápido. Uma nova colega de classe, de cabelos castanhos, se aproxima de Shen Qinghan, que parece surpresa. A garota pergunta a Shen Qinghan qual é sua nota no vestibular. Shen Qinghan responde nervosa que tirou 709 pontos, e em seguida pergunta à novata Kyu Hui qual é sua nota. Kyu Hui fica impressionada, exclamando que a pontuação de Shen Qinghan é mais de 10 pontos maior que a sua, 698. Kyu Hui então pergunta sobre a parte de condicionamento físico, admitindo que ela só marcou 95 de 100. Essa pergunta deixa Shen Qinghan extremamente desconfortável. Ela gagueja que sua nota não foi tão boa, entrando em pânico porque sua nota de 79 foi tão baixa que ela quase não conseguiu entrar na classe elite e se sente envergonhada demais para dizer isso em voz alta. Sem entender a indireta, a persistente Kyu Hui continua tentando adivinhar se Shen Qinghan tirou 94 ou 93. Shen Qinghan, envergonhada, diz baixinho que a nota foi ainda menor. Kyu Hui continua chutando pontuações na casa dos 90, deixando Shen Qinghan ainda mais perturbada. De repente, uma mão bate na mesa entre eles, assustando Kyu Hui. É Lin Zichen. Ele se inclina suavemente e pergunta à garota perturbada se pode adicioná-la no WeChat. Surpresa e emocionada por um rapaz bonito estar lhe dando atenção, ela concorda prontamente. De seu assento, Shen Qinghan respira aliviada, grata por Lin Zichen tê-la salvado daquela conversa constrangedora. Lin Zichen então se dirige a outro colega, Heiyu, e também pede para trocar informações de contato. Após adicioná-los, ele cria um grupo de bate-papo com 4 pessoas. Uma notificação do sistema confirma imediatamente que ele criou um grupo com sucesso, concluindo mais uma tarefa cooperativa. Seu progresso na conquista animal social agora é de 2 em 1000. Ele reflete que essa missão é fácil. Depois de criar o bate-papo em grupo, os 4 novos amigos começam a se conhecer. Heiyu revela que é da cidade vizinha de Nanyuan e vem de uma família prestigiosa de artes marciais que administra um dojo. Ele até menciona com orgulho o 8º lugar na competição de artes marciais juvenis da cidade de Nanyuan. Kyu Hui conta que sua família é dona de uma rede de lojas de roupas, o que a enriqueceu. Depois que Lin Zichen e Shen Qinghan também compartilham suas origens, os 4 rapidamente se tornam um grupo unido. Assim que se acostumam, Heiyu pede aos outros que adivinhem quem é o aluno mais forte da turma. Kyu Hui imediatamente aponta para Lin Zichen, supondo que seja ele, já que foi o aluno com a melhor nota no vestibular de todo o distrito. Isso choca Heiyu, que não fazia ideia de que seu novo amigo era tão talentoso. No entanto, Lin Zichen humildemente sugere que ser o maior pontuador não necessariamente torna alguém o mais forte. Ele revela um fato surpreendente. O diretor havia gasto muito dinheiro para recrutar 2 alunos excepcionalmente fortes da cidade de Nanyuan para sua turma. Ele então aponta para os 2 alunos. O primeiro é um garoto loiro, Wang Shuoji. O terceiro melhor aluno da cidade de Nanyuan, que consegue correr os 100 metros rasos em
7,98 segundos. O segundo é um garoto grande e musculoso, Liu Gang, que possui uma força natural imensa e consegue facilmente levantar uma barra de 300 quilos com uma mão. Shen Qinghan e Qiu Hui estão visivelmente impressionados e intimidados. Lin Zixin, por outro lado, permanece completamente calmo. Internamente, ele zomba das conquistas deles, sabendo que já havia superado esses números no ensino fundamental. Logo, o sinal toca novamente e a próxima aula é para a distribuição dos livros didáticos. Há 4 disciplinas principais para o semestre: artes marciais, fusão genética, modificação mecânica e sobrevivência na natureza. Como Lin Zixin já havia estudado todo o material sozinho, ele decide usar o tempo livre para encontrar um lugar isolado para treinar. Enquanto treina, seus pensamentos se voltam para as ameaças maiores. Ele se lembra de que o perigoso culto ao deus rato ainda está ativo. A polícia capturou apenas alguns hereges de nível inferior, mas o poderoso rei rato, seu líder, continua foragido. Essa realidade sombria alimenta sua determinação. Ele cerra os punhos, decidido a aumentar seu poder o mais rápido possível e atingir pelo menos o nível 6, um nível que ele acredita ser forte o suficiente para enfrentar até mesmo o rei rato. A primeira aula prática é sobre sobrevivência na natureza. O professor Shi Qianbei reúne os alunos em uma área arborizada e pergunta se alguém sabe fazer fogo furando madeira. Ele resmunga: é uma habilidade inútil. Para a surpresa de todos, Wang Xiuji e Liu Gan se apresentam e conseguem acender fogueiras usando um método primitivo. O professor fica impressionado e pergunta como eles aprenderam. Liu Gan explica que aprendeu em um acampamento de verão, enquanto Wang Xiuji diz que aprendeu sozinho assistindo a vídeos online. Após a conclusão, Lin Ziqian ensina facilmente a mesma técnica ao seu pequeno grupo, que a domina rapidamente. Mais tarde, na aula de artes marciais, o professor Yao Yuanfeng anuncia que lhes ensinará uma técnica especial de respiração e cultivo. Mais uma vez, Wang Xiuji e Liu Gan declaram em voz alta que já aprenderam, exibindo-se para a turma. Embora a demonstração seja um pouco desajeitada, eles conseguem. Lin Ziqian, que já conhece essas habilidades, decide manter a discrição. Assim, mais de um mês se passa sem incidentes. Um dia, na aula de modificação mecânica, o professor Cai Yuanfei anuncia um teste para verificar o progresso dos alunos. Para motivá-los, ele revela prêmios em dinheiro para os 3 primeiros colocados: 888 yuans para o primeiro, 666 para o segundo e 333 para o terceiro. Os olhos de Lin Ziqian brilham ao ouvir sobre o prêmio em dinheiro, percebendo que a recompensa pelo primeiro lugar é quase suficiente para comprar meio gin da cara carne de águia gigante selvagem. Com todos motivados, a turma começa a prova. Coincidentemente, o professor de fusão genética, Liu Durin, tem a mesma ideia e também propõe uma prova surpresa com a mesma estrutura de premiação. Após as 2 provas difíceis, os alunos estão exaustos. Ryu desaba na carteira, gemendo. Os outros alunos reclamam da dificuldade das questões. Uma garota lamenta que esperava tirar 90, mas que teria sorte se conseguisse uma nota de aprovação de 60. Enquanto todos reclamam, Wang Xiuji e Liu Gan começam a se gabar casualmente. Liu Gan pergunta a Wang Xiuji como ele se saiu. Wang Xiuji responde confiante que deveria tirar 95, já que só teve dificuldades com a última parte da pergunta final. Liu Gan concorda despreocupadamente, afirmando que está no mesmo barco e que também espera uma nota 95. Ouvindo a troca arrogante, Ryu os encara, cerrando os punhos em fúria e pensando em como deseja socá-los. O professor anuncia os resultados do teste de aprimoramento mecânico. Ele lê as notas, revelando que Guo Yunlin recebeu 52 pontos, enquanto Shen Qinghan passou com 61. Shen Qinghan diz animadamente a Lin Ziqian que passou e a parabeniza pelo seu trabalho árduo. O professor continua, anunciando que Ryu marcou impressionantes 88 pontos. Os amigos o elogiam e ele responde humildemente que teve apenas sorte, prometendo convidá-los para uma refeição com seu prêmio de terceiro lugar de 333 yuans. Em seguida, o professor confirma que Liu Gan e Wang Xiuji tiraram 95 pontos, exatamente como previsto, elogiando-os por estarem a apenas uma questão da nota máxima. Wang Xiuji afirma com confiança que, com mais 10 minutos, poderia ter resolvido o problema final, e Liu Gan concorda. Ao ouvi-lo se gabar, Ryu fica frustrado, mas se consola com a ideia de que o terceiro lugar ainda é seu. No entanto, o professor então revela um resultado chocante. Apesar da dificuldade do teste, um aluno, Lin Ziqian, obteve nota máxima, com 100 pontos. Wang Xiuji e Liu Gan ficam atônitos, gritando que o resultado é absurdo. O resto da turma explode em aplausos. Até mesmo Ryu, derrotado, se junta à turma, reconhecendo que Lin Ziqian está em outro nível. Shen Qinghan e Qiu Hui celebram sua vitória como a glória de Xangai. Ignorando os elogios, Lin Ziqian concentra-se no prêmio. Ele levanta a mão e pergunta ao professor Kai quando o prêmio de 888 yuans para o primeiro lugar será distribuído. O professor promete enviá-lo mais tarde, estranhando internamente o foco
intenso de Lin Ziqian em dinheiro. Uma hora depois, os resultados do exame de fusão genética são anunciados. O professor Cai Yuanfei lê as notas. Desta vez, a dupla não Yuan não teve um desempenho tão bom. Liu Gang marcou 81 e Wang Xiuji 83. Apesar de ainda terem boas pontuações, eles estão claramente decepcionados. Em contraste, Shen Qinghan alcança um excelente 78, colocando-a entre as 5 melhores, e comemora com Xu Hui. Para o choque de seus colegas, Lin Ziqian mais uma vez garante uma pontuação perfeita, conquistando outro prêmio sem esforço. Esta segunda vitória esmagadora representa um duro golpe para a confiança de Heiyu, Wang Xiuji e Liu Gan, que ficam desmoralizados. Incapazes de aceitar a derrota, Wang Xiuji e Liu Gan questionam como alguém poderia tirar nota máxima em uma prova tão difícil, sugerindo abertamente que Lin Ziqian devia saber as respostas com antecedência. O professor Cai Yuanfei imediatamente refuta as acusações, afirmando firmemente que isso é impossível. Ele explica que elaborou pessoalmente cada questão e que as respostas não estão disponíveis online, o que torna impossível a cola. Os dois ficam sem palavras. Seus colegas não são tão gentis. Heiyu e Xu Hui riem, zombando de Wang Xiuji e Liu Gan por serem péssimos perdedores. Heiyu o chama de uma vergonha para a cidade de Nanyuan e Xu Hui acrescenta que pessoas incultas e feias sempre causam mais problemas. Após o almoço, começa o exame prático de sobrevivência na natureza. O professor Xu Shengbei explica que as recompensas são as mesmas, com prêmios em dinheiro para os 3 primeiros colocados. O exame tem 3 partes: escalada, natação e fazer fogo por fricção. Tendo sido derrotado nas provas acadêmicas, Wang Xiuji diz a Liu Gan que eles precisam se redimir nas provas práticas. Liu Gan concorda e ambos encaram Lin Ziqian, jurando esmagá-lo e lavar a vergonha que sentem. A prova começa com a escalada, onde a velocidade determina o vencedor. Como esperado, as habilidades físicas superiores de Lin Ziqian permitem que ele domine facilmente. Ele escala a parede de rocha com uma velocidade incrível, deixando a dupla Nanyuan para trás e garantindo o primeiro lugar. O evento de escalada em árvores termina da mesma forma. Lin Ziqian novamente assume a liderança, enquanto Wang Xiuji, derrotado, reclama que não consegue nem ver sua sombra. Embora Lin Ziqian se destaque, ele observa que sua verdadeira preocupação é com Shen Qinghan. Como ele esperava, ela teve dificuldades na escalada e terminou em último. No entanto, ele não se preocupa, sabendo que seu verdadeiro talento está na água. Ele está confiante de que recuperará a confiança durante a prova de natação. A próxima etapa é a de acender o fogo. De olho no prêmio em dinheiro, Lin Ziqian sabe que precisa continuar arrasando a dupla Nanyuan. Ele inicia a tarefa com foco e velocidade intensos, conseguindo acender o fogo em apenas 58 segundos. Wang Xiuji e Liu Gan assistem incrédulos, imaginando como ele consegue ser tão rápido em tudo, perplexos com a velocidade insana de suas mãos. A parte final da prova de sobrevivência na natureza era natação. Desta vez, foi a vez de Shen Qinghan brilhar, explorando sua afinidade natural com a água. Ela nadou com uma velocidade incrível, esmagando facilmente a dupla Nanyuan e desferindo outro golpe pesado em sua confiança abalada. Wang Xiuji ficou incrédula, incapaz de entender como Shen Qinghan podia de repente exibir tal poder explosivo na água, concluindo que ele devia estar tendo alucinações. Após o exame, Wang Xiuji e Liu Gan, derrotados, ficaram em completo silêncio por um longo tempo. No entanto, o silêncio durou apenas até o almoço. À tarde, começou o exame final de artes marciais. O professor Yao Yuanfeng anunciou que era hora de testar o progresso deles com uma competição de treino. Os 3 primeiros colocados receberiam prêmios, motivando a turma. Para Wang Xiuji e Liu Gan, isso reacendeu a esperança. Cheios de determinação, eles resolveram resgatar seu orgulho. Eles concluíram que se tratava de uma aula de artes marciais, onde o condicionamento físico e a técnica de combate realmente importavam. Acreditavam que, se Lin Ziqian fosse fraco em artes marciais, suas outras notas não teriam importância. Antes do treino, o professor pediu a todos que fizessem um teste físico como aquecimento, medindo a velocidade de 100 metros, o levantamento de peso com uma mão e o salto vertical. Lin Ziqian, se contendo para não ser chamativo demais, ainda assim teve uma performance incrível. Ele correu os 100 metros rasos em 7,78 segundos e levantou uma barra de 330 quilos com uma mão. Seu salto vertical foi de 2,18 metros e ele facilmente conquistou o primeiro lugar em todas as 3 provas, garantindo uma vantagem mínima sobre a dupla de Nanyuan. Eles ficaram novamente em choque. Wang Xiuji não conseguia entender como Lin Ziqian conseguia ser mais rápido, enquanto Liu Gan estava perplexo com a força de alguém que não parecia musculoso. Tentando se recompor, Wang Xiuji lembrou a Liu Gan que falhar no teste físico não significava que perderiam no treino, pois o combate real também exigia técnica. Eles se convenceram de que sua técnica superior lhes daria uma chance. Após o teste, todos se dirigiram para a área de duelo para as lutas de sparring. Ansioso para completar sua conquista de sobrevivência do mais apto, Lin Ziqian entrou no ringue primeiro.
primeiro. No entanto, após sua exibição avassaladora, ninguém ousou desafiá-lo. Até Wang Xiuji e Liu Gang se contiveram. Vendo o impasse, o professor interveio. Ele chamou um aluno chamado Liu Wei e ordenou que ele treinasse com Lin Zixen. Os dois se enfrentaram, mas a luta terminou antes mesmo de começar. Para economizar tempo, Lin Zixen encerrou a luta instantaneamente com um único soco devastador que fez Liu Wei voar. Ele então correu em alta velocidade contra os outros oponentes, derrubando todos os alunos da turma com a mesma eficiência brutal. Observando isso, Wang Xiuji e Liu Gang ficam em completo desespero. Wang Xiuji percebe, horrorizado, que Lin Zixen é muito mais forte do que imaginavam e provavelmente não estava se esforçando ao máximo durante o teste físico. Ele se pergunta como alguém poderia competir com um monstro desses. No momento em que seus ânimos se abatem, Liu Wei repentinamente salta para o ringue gritando o nome de Liu Gang. Ele aponta para Liu Gang, declarando que está aquecido e no auge da sua forma e o desafia para uma luta. Ansioso para desabafar sua frustração, Liu Gang aceita prontamente. Ele argumenta que, embora não esteja confiante contra Lin Zixen, certamente pode derrotar He Yu e promete esmagá-lo em 30 segundos. Com um grito de guerra, He Yu avança e os dois se chocam em uma rápida troca de golpes. No entanto, a luta é decidida pela clara diferença de poder entre eles. Liu Gang facilmente apara o chute de He Yu, usa sua força superior para girá-lo e, em seguida, o arremessa para fora do ringue. He Yu cai com força, derrotado e vomitando. De pé, vitorioso, Liu Gang olha para seu colega derrotado. Ele faz um elogio indireto, reconhecendo que a técnica física de He Yu é a melhor da classe, mas concluindo presunçosamente que ele é ainda melhor. Após a vitória, Liu Gang se vira e vê Lin Zixen se aproximando. Lin Zixen calmamente os desafia para um treino de treino. Internamente, ele vê isso como uma oportunidade perfeita para progredir em sua busca por conquistas. Recém-saído da vitória e cheio de confiança, Liu Gang sorri e aceita, declarando que não tem medo. Liu Gang imediatamente parte para a ofensiva com um soco poderoso. No entanto, a diferença em suas habilidades é evidente. Lin Zixen se move com uma velocidade estonteante, desviando do ataque sem esforço e deixando rastros. Antes que Liu Gang pudesse perceber o que aconteceu, Lin Zixen contra-ataca com um chute rápido. O golpe poderoso acerta em cheio as costas de Liu Gang, que é arremessado para fora do ringue, derrotado com um único golpe. Com os dois membros da Nanyuan Duo completamente derrotados, os outros alunos começam a provocar o último sobrevivente. Gritam com Wang Xiuji, perguntando se ele vai vingar seu irmão caído e dizendo que o orgulho de Nanyuan agora repousa inteiramente sobre seus ombros. Eles zombam, dizendo para ele não se acovardar. Irritado, Wang Xiuji manda a multidão calar a boca, alegando que já estava planejando lutar. Ele corre para o ringue para enfrentar Lin Zixen. Diante de seu oponente extremamente poderoso, ele se apodera de sua determinação, dizendo a si mesmo que o que está por vir virá e ele precisa encontrar uma maneira de derrotá-lo. Determinado a vencer, Wang Xiuji grita que vai com tudo e avança contra Lin Zixen com um ataque furioso. No entanto, seu esforço é inútil. Lin Zixen detém o soco sem esforço com uma mão e contra-ataca com um único golpe devastador que joga Wang Xiuji de cabeça para baixo. Ele cai com força no chão do ginásio, desmaiado e espumando pela boca, derrotado tão facilmente quanto todos os outros. Com a dupla Nanyuan derrotada, Lin Zixen passa a derrubar sistematicamente os outros garotos da turma, um após o outro, com a mesma eficiência e sem esforço. Após derrotar todos os alunos do sexo masculino, ele verifica seu sistema. Observa que, de acordo com as regras de sobrevivência do mais apto, derrotar a mesma pessoa várias vezes conta apenas uma vez. Isso significa que suas únicas oponentes restantes na turma são as meninas. Ele se pergunta se alguma delas estaria disposta a lutar com ele. Para sua completa surpresa, as meninas estão mais do que dispostas. Um grupo de suas colegas se reúne corando e fazendo gestos de coração, ansiosas, todas querendo uma chance de lutar com ele. A primeira a se voluntariar é Qiu Yutong, que, animada, levanta a mão e o desafia. Ela salta para o ringue e ataca com velocidade e agilidade surpreendentes. No entanto, Lin Zixen ainda está em outro nível. Ele se esquiva facilmente do ataque, deixando-a comentando sobre sua velocidade incrível. Ela pousa graciosamente, decepcionada por ter chegado tão perto, mas não ter conseguido nem agarrá-lo. Inesperadamente, após a derrota de Qiu Yutong, as outras garotas também se oferecem para desafiá-lo, uma por uma. Claro, Lin Zixen se contém consideravelmente ao enfrentar as meninas. Seu principal objetivo não é machucá-las, mas simplesmente vencer as partidas oficiais e completar sua conquista o mais rápido possível. Logo, Lin Zixen terminou o treino com todas as meninas de sua turma. Embora tenha derrotado todos os alunos, ele ainda está longe de completar sua tarefa de conquista. Ele fica um pouco decepcionado, mas seu humor muda rapidamente quando seu professor, Yao Yuanfeng, de repente anuncia uma boa notícia. O professor elogia a turma e diz que, como alunos de elite, eles devem aprender a desafiar aqueles que estão acima deles. Ele então anuncia que, em um mês, sua turma desafiará a turma regular mais forte do segundo ano e espera que eles estejam prontos. Lin Zixen, que estava frustrado com a falta de oponentes para acelerar sua conquista da sobrevivência
sobrevivência do mais apto está radiante. Uma nova partida chegou direto em sua porta, uma verdadeira bênção. Após o professor dispensar a turma, Lu Gang, agora humilde, se aproxima de Lin Zixen. Ele admite ter subestimado a escola e declara que, a partir de agora, considerará Lin Zixen seu rival pelos próximos 3 anos. Lin Zixen percebe que com o plano do professor de desafiar constantemente outras turmas, completar sua conquista em 1 ano pode não ser impossível. Wang Xiudi também o confronta, prometendo lavar a humilhação da derrota antes da formatura. Lin Zixen, no entanto, está mais focado nos benefícios práticos. Ele calcula que ganhou mais de 3.000 yuans apenas com os prêmios do exame, e isso o deixa animado, pois agora pode usar o dinheiro para comprar mais carne de animal. Ele cerra os punhos, ignorando completamente a dupla de não-yuans, que fica furiosa com sua rejeição arrogante. Naquela noite, de volta ao seu quarto, ele reflete sobre sua situação financeira. Embora tenha ganhado algum dinheiro com as recompensas, ainda está longe de ser suficiente para comprar toda a carne de fera de que precisa. Para ganhar mais dinheiro, ele decide seguir os passos dos pais e se registra como autor de web novels, iniciando sua jornada como escritor. Graças à sua raiz celestial de sabedoria, sua escrita é excepcional. Na manhã seguinte, ele encontra um convite para um contrato da plataforma Yuan em suas mensagens. Após assinar o contrato, uma notícia daquele mesmo dia chama sua atenção. A notícia é sobre um incidente terrível ocorrido apenas 2 horas antes. Um rato mutante gigante atacou um frigorífico de carne congelada nos arredores da cidade. A reportagem detalha o terrível ataque. O rato mutante tinha mais de 5 metros de comprimento e era tão poderoso que mordeu um ciborgue que reagiu ao ataque. Em um ato final e desesperado, o ciborgue capturado ativou seu núcleo de energia reserva oculto para se autodestruir, levando o inimigo consigo. A explosão resultante foi enorme, destruindo o rato mutante gigante no local. Ao ler a notícia, Lin Zixen fica horrorizado. Ele encara a imagem de um rato monstruoso, imaginando com crescente pavor quantos outros ratos mutantes gigantes estarão escondidos na cidade de Xangai. Ele também se pergunta onde criaturas tão enormes poderiam estar escondidas. Chega o dia da sessão de treino contra a turma regular mais forte do 2º ano, e os alunos se reúnem no ginásio de Xangai. Antes da luta, o professor Yao Yuanfeng realiza uma reunião estratégica com seus melhores lutadores. Ele os avisa que, embora seus melhores lutadores sejam fortes, a classe adversária é mais forte no geral e provavelmente usará táticas defensivas para derrotá-los. Ele ordena que terminem suas lutas o mais rápido possível. Assim que a reunião termina, Lin Zixen corre em direção ao ringue, ansioso para derrotar o maior número possível de novos oponentes e completar sua conquista de sobrevivência do mais apto. Ele se oferece para ir primeiro. Sua oponente, uma garota alta de longos cabelos loiros da turma do 2º ano, entra no ringue. Ao ver quem está enfrentando, ela imediatamente reclama com o professor, ressaltando que a turma de elite enviou seu lutador mais forte primeiro. Ela afirma ser a aluna mais fraca da turma e questiona como deveria lutar contra ele. Ao ouvir isso, o professor Yao Yuanfeng corre até o professor adversário, um homem mais velho que ele chama de irmão Feng. Ele o acusa com raiva de violar as regras tácitas do combate de classe, que determinam que os alunos mais fracos devem lutar primeiro. Ele exige saber por que o outro professor enviou seu aluno mais forte para lutar na primeira partida. Para resolver a disputa, o professor Yao ordena que Lin Zixen desça do palco, dizendo que ele pode ir depois e que deixe os alunos mais fracos irem primeiro. Lin Zixen concorda relutantemente e desce. A professora então aponta para Zhong Yijia e diz para ela ir primeiro, mas ela é pega de surpresa e protesta, dizendo que não está pronta. Percebendo uma oportunidade, Shen Qinghan dá um passo à frente. Ela se oferece para lutar, dizendo à professora Yao que, por ser a mais fraca, deveria ser a primeira a lutar. Shen Qinghan entra nervosamente no ringue para encarar a loira alta, visivelmente intimidada. Do lado de fora, seus colegas, incluindo Xu Hui e He Yu, começam a aplaudir em voz alta, gritando palavras de incentivo para sua amiga Han Han. No entanto, a pressão repentina só deixa Shen Qinghan ainda mais nervosa. A luta começa, e a loira imediatamente ataca com um soco poderoso que Shen Qinghan consegue bloquear. Apesar de estar em desvantagem, Shen Qinghan está determinada. Ela sabe que não pode vencer, mas decide resistir o máximo possível, adotando uma estratégia puramente defensiva para drenar a resistência do oponente. Seu plano se mostra surpreendentemente eficaz. 3 minutos depois, a loira respira fundo, surpresa com a resistência de Shen Qinghan. Ela percebe que, se a luta continuar, ficará sem energia e decide que precisa terminar a luta rapidamente. Ela avança com um soco final e decisivo. O golpe acerta e Shen Qinghan é derrubada no chão, derrotada. Ao se levantar, ela fica visivelmente envergonhada. O professor, Yao Yuanfeng, elogia seu desempenho. Ele lhe dá um sinal de positivo, dizendo que ela se saiu muito bem e que sua estratégia defensiva foi muito inteligente. Lin Zixen também a conforta, acariciando sua cabeça gentilmente. Ele diz que ela se saiu bem, aguentando mais de 3 minutos contra um veterano com um ano extra de treinamento e que fez um grande progresso.
Tranquilizado, Shen Xinhan olha para ele com um sorriso feliz. Após a derrota de Shen Xinhan, outra colega de classe, de cabelos castanhos da classe de elite, entra no ringue. Vendo que sua oponente veterana estava ficando sem energia após a luta anterior, ela vê uma oportunidade e corre para atacar. Ela desfere um chute poderoso, mas a veterana mais experiente se esquiva facilmente do golpe e contra-ataca com um soco rápido no rosto. A garota de cabelos castanhos é rapidamente dominada e imobilizada no chão, onde grita de dor e é forçada a se render. De pé sobre a oponente derrotada, a veterana pergunta ironicamente se ela estava menosprezando a classe regular ao avançar de forma tão imprudente. Ela continua a provocar a garota, dizendo que, embora ela possa não ter o talento que tem, treinou por mais um ano. Ela a dispensa, dizendo-lhe para voltar e lutar novamente depois de treinar por mais um ano. Nesse momento, Xu Hui se apresenta, cheia de determinação. Ela declara que vingará Shen Xinhan e esmagará a veterana. Xu Hui prova ser uma lutadora formidável. Ela derrota facilmente sua oponente sênior com um único soco poderoso. Da lateral, Shen Xinhan comemora com entusiasmo, destacando o quão incrível Xu Hui foi. Lin Zixen diz a Shen Xinhan que ela também foi incrível, explicando que a vitória de Xu Hui só foi fácil porque Shen Xinhan havia esgotado a resistência da veterana primeiro. Shen Xinhan sorri alegremente. 2 horas depois, a sessão de treino continua e a elite empatou o placar. O professor Yao Yuanfeng se aproxima do professor do segundo ano, irmão Feng, e o provoca, ressaltando que sua turma tem apenas 4 lutadores restantes e que ele está confiante de que sua turma vencerá a aposta. No entanto, ele então se vira para seus alunos e os avisa para não se acomodarem. Ele declara que a verdadeira força da turma reside nos 4 melhores lutadores: Lin Zixen, Wang Xiuji, Liu Gan e He Yu. O verdadeiro confronto está apenas começando. Após a declaração de seu professor, He Yu recebe a ordem de subir ao ringue. Ele estala os dedos com um olhar determinado e entra no ringue com uma pose dramática e imponente. Ele assume uma postura de combate e pergunta teatralmente ao seu oponente mais velho se ele está preparado para enfrentar seus punhos, que ele afirma estarem sedentos por batalha. O mais velho, um garoto de cabelos castanhos, sorri e diz a He Yu para não ser tão infantil e dramático. Irritado, He Yu imediatamente ataca com um chute rápido, derrubando o mais velho no chão, derrotado. De pé sobre o oponente caído, He Yu zomba dele, questionando de onde ele tirou a confiança para agir de forma tão dura com um nível de habilidade tão baixo e chamando-o de lixo. No momento em que He Yu comemora sua vitória, outro veterano mais formidável, com cabelos tingidos de roxo, entra no ringue. Ele encara He Yu chamando-o de arrogante por suas provocações. O veterano imediatamente investe com um soco poderoso, prometendo ensinar intensidade ao seu oponente mais jovem. Para o espanto do veterano, He Yu se move com uma velocidade incrível, esquivando-se do ataque sem esforço. He Yu então contra-ataca com um chute poderoso que manda o veterano voando, nocauteando. Vendo sua vitória impressionante, Xu Hui e Shen Qinghan explodem em aplausos, gritando palavras de incentivo para He Yu. Impulsionado pelo sucesso, He Yu inicia uma sequência de vitórias incrível, derrotando vários outros oponentes em rápida sucessão. Após derrotar 5 lutadores consecutivos, He Yu permanece exausto, respirando com dificuldade. Apesar do cansaço, ele mantém uma cara corajosa e grita desafiadoramente pelo próximo oponente, gabando-se de que ainda consegue enfrentar mais 10. No entanto, está claro que ele está ficando sem energia. Sua impressionante sequência termina quando ele é derrotado pelo 6º oponente. Com a eliminação de He Yu, a situação parece terrível para a classe de elite. Eles agora estão com apenas 3 lutadores restantes, enquanto a classe do segundo ano ainda tem 13 membros restantes. Com a derrota de He Yu, Wang Shoji é o próximo. Ele libera todo o seu poder, iniciando uma sequência incrível de vitórias e derrotando sozinho 10 oponentes em uma sequência de chutes e socos furiosos. No entanto, a longa série de batalhas cobra seu preço. Em sua 11ª luta, Wang Shoji finalmente fica sem energia e é derrotado. Seguindo, vem Liu Gang, que rapidamente derrota mais 2 dos melhores lutadores da equipe adversária em menos de 10 minutos. Com os oponentes agora reduzidos ao último lutador, o professor Yao Yuanfeng sugere presunçosamente que o professor do segundo ano, irmão Feng, simplesmente se renda. O irmão Feng, no entanto, permanece impassível. Ele sorri e chama seu último aluno, Wang Jinhe, dizendo que é sua vez. Um novo desafiante se apresenta, um aluno enorme e acima do peso, que se eleva sobre Liu Gang. Apesar do tamanho intimidador do oponente, Liu Gang não se impressiona. Ignorando-o como apenas um gordo um pouco maior, ele parte para o ataque, confiante de que pode derrotá-lo. Desfere um soco poderoso na barriga enorme de Wang Jinhe, mas, para seu choque, o golpe não surte efeito. Ele sente como se tivesse acabado de socar a borracha sólida. Ele tenta novamente, desferindo uma rápida saraivada de socos, mas todos os seus ataques são absorvidos inofensivamente pela espessa camada de gordura do oponente. Logo, Liu Gang fica ofegante e exausto, percebendo que seus ataques
ataques são inúteis. Seu oponente, que não se moveu um centímetro, olha para ele com uma expressão calma. Ele pergunta se Liu Gang já terminou, pois agora é a vez dele. Antes que Liu Gang possa reagir, o Wang Jinhe o agarra pelo pescoço com uma força incrível. Com um único movimento, sem esforço, ele joga Liu Gang para fora do ringue, garantindo a vitória e deixando a elite com apenas um lutador restante. Atordoado com um lutador tão poderoso, o professor Yao Yuanfeng exclama que não se lembra de a turma do segundo ano ter tido um aluno tão forte. O professor adversário, irmão Feng, sorri e explica que Wang Jinhe é um novo aluno transferido que acabou de chegar neste semestre. Ele então, presunçosamente, lembra o professor Yao sobre a aposta, dizendo que parece que ele vai perder e terá que pagar o jantar para toda a turma adversária. Percebendo que foi enganado pela arma secreta de seu rival, o professor Yao cerra os punhos em frustração, preocupado que nem mesmo Lin Zixen consiga derrotar esse monstro. Apesar das dúvidas, ele demonstra coragem para seu último aluno. Ele coloca a mão no ombro de Lin Zixen e lhe diz que é a sua vez, encorajando-o a dar o seu melhor e não se preocupar muito em vencer, pois a experiência será valiosa. Lin Zixen simplesmente sorri e garante ao professor que vencerá, deixando-o sem palavras. Assim que Lin Zixen entra no ringue, Wang Jinhe o encara, nada impressionado. Ele descarta o oponente, dizendo que ele parece fraco demais para ser o as-final de sua turma. Do lado de fora, Shen Xinhan, Xu Hui e as outras garotas da elite gritam insultos a Wang Jinhe, chamando-o de gordo arrogante e torcendo para que Lin Zixen dê uma lição no porco morto. Irritado com as provocações, Wang Jinhe decide oferecer uma desvantagem. Ele diz a Lin Zixen que ficará parado e lhe dará 10 golpes livres. Ele explica que não quer que Lin Zixen e suas fãs mais novas reclamem mais tarde que ele estava apenas intimidando um oponente menor. Lin Zixen aceita a oferta com alegria. Wang Jinhe diz para ele ir até ele com toda a sua força. Sem hesitar, Lin Zixen desfere um único soco devastador no enorme estômago do oponente. A força do golpe é tão imensa que lança o enorme Wang Jinhe no ar antes de cair com força no chão, desmaiado. Ambas as classes ficam em silêncio, atordoadas, rapidamente quebradas por uma enorme e chorosa ovação da classe de elite, que celebra a incrível vitória de Lin Zixen. Poucos momentos depois, Wang Jinhe lentamente começa a recuperar a consciência, completamente desorientado. Ele se pergunta a Grog onde está e o que aconteceu, resmungando que o resultado foi completamente ilógico e anticientífico. Após a vitória de Lin Zixen, o professor do segundo ano se aproxima de Yao Yuanfeng, o professor da turma de elite. Ele comentou quão poderoso Lin Zixen era, comparando sua vitória de um soco sobre Wang Jinhe à de um ex-prodígio chamado Wu Tianchen. Yao Yuanfeng responde que, embora Lin Zixen seja forte, ele ainda não está no nível de Wu Tianchen, explicando que Wu Tianchen era um monstro que aterrorizava o diretor quando era calouro. Ao ouvir o nome, Lin Zixen se aproxima e pergunta aos professores quem é Wu Tianchen. Yao Yuanfeng explica entusiasmado que Wu Tianchen foi um aluno lendário de alguns anos atrás. Como calouro, ele derrotou sozinho toda a turma de elite do terceiro ano, chocando os diretores da escola. O professor continua listando as incríveis estatísticas de Wu Tianchen como calouro. Uma corrida de 100 metros em 6,12 segundos, um salto vertical de 3,96 metros e um levantamento de 650 quilos com barra usando apenas uma mão. Ele pergunta a Lin Zixen se ele está impressionado. Lin Zixen sorri nervosamente e admite estar um pouco impressionado. No entanto, internamente, ele acha que os feitos de Wu Tianchen estavam apenas no mesmo nível da força que ele demonstrou durante as férias de verão da sexta série. Naquela noite, a turma comemora a vitória em um restaurante. O professor Yao Yuanfeng ergue um refrigerante para brindar. Ele anuncia alegremente que, como Lin Zixen garantiu a vitória, o professor do segundo ano teve que honrar a aposta e pagar o banquete de todos. A turma inteira levanta seus copos, aplaudindo a apresentação de Lin Zixen. Durante o jantar, Lin Zixen é cercado por seus colegas, incluindo Rei Yu e Xu Hui. Agora famosos na escola, todos estão ansiosos para descobrir seus segredos de treinamento e adicioná-lo ao WeChat. Lin Zixen estranha essa nova atenção. Em meio ao caos, ele observa que Shen Xinhan não mudou. Preocupada que ele não consiga comer, ela silenciosamente coloca comida em seu prato. Durante a comemoração, Shen Xinhan repentinamente assume uma expressão chocada. Parecendo perturbada, ela rapidamente diz a Lin Zixen que precisa ir ao banheiro e sai correndo. Ao sair, Lin Zixen observa que, embora algumas coisas tenham mudado, sua vontade de fazer xixi quando está nervosa ou animada permanece a mesma. No banheiro, duas de suas colegas de classe fofocam. Uma reclama de como Shen Xinhan bajula Lin Zixen como uma empregada, sempre servindo suas bebidas e descascando seus camarões. A outra concorda, questionando como alguém com a falta de força de Shen Xinhan poderia ter entrado na classe de elite se não fosse seu bajulador. Ela acrescenta cruelmente que o relacionamento deles não vai durar, pois a diferença de habilidades entre eles está fadada a separá-los. Sem ser vista, Shen Xinhan ouve toda a conversa e fica visivelmente magoada.
vida. No entanto, em vez de se esconder, ela os confronta. Com determinação renovada, ela diz firmemente às meninas assustadas que não é uma bajuladora, mas sim sua amiga de infância. Mais tarde naquela noite, enquanto caminham para casa, Lin Zichen percebe que ela parece abatida e pergunta se há algo errado. Com um olhar triste, Shen Qinghan lhe confidencia. Ela explica que sua mãe sempre dizia que ela deixaria de fazer xixi nas calças quando crescesse. No entanto, ela revela, frustrada, que mesmo agora precisa usar fraldas para dormir todas as noites. Olhando para ele, ela diz que se sente incapacitada, como se não conseguisse nem controlar a própria bexiga. Lin Zichen olha para uma Shen Qinghan perturbada e diz firmemente que ela não é deficiente. Ele gentilmente coloca as mãos em seus ombros para confortá-la, explicando que sua incapacidade de controlar a bexiga é, na verdade, um superpoder que ainda não se desenvolveu completamente. Shen Qinghan olha para cima com olhos arregalados e esperançosos, questionando se é realmente um superpoder. Lin Zichen confirma, dizendo que seu talento natural na água é uma manifestação desse poder. Intrigado, Shen Qinghan pergunta se suas habilidades incríveis também se devem ao fato de ele ter um superpoder. Lin Zichen responde confiantemente que sim, assim como ela, ele também tem um superpoder. Empolgada com a ideia, Shen Qinghan se pergunta que tipo de poder ela pode ter. Lin Zichen a tranquiliza, garantindo que será definitivamente muito poderoso. No entanto, o caminho delas está bloqueado. Uma equipe especial com equipamentos de proteção está isolando um prédio e um policial com um megafone instrui o público a se manter afastado enquanto eles exterminam os ratos. A atenção deles é atraída para o caos lá dentro. Um homem de avental balança freneticamente uma vassoura em direção a um enxame de ratos grandes, tentando afastar os exterminadores. Ele grita para os policiais pararem, implorando para que não matem seus irmãos. Seu rosto se contorce de agonia e raiva enquanto ele continua a gritar. Consumido pela fúria, o homem avança contra os policiais, gritando que lutará com eles até a morte. Observando a cena, Shen Qinghan pergunta a Lin Zichen se o homem enlouqueceu. Lin Zichen concorda, sugerindo que ele pode ser doente mental, embora ache a situação lamentável. Ele diz a ela que algumas pessoas são assim e que deveriam ir para casa. Mais tarde naquela noite, na casa de Lin Zichen, ele e seus pais assistem a um noticiário preocupante. O âncora anuncia que uma jovem professora desapareceu na semana passada e ainda não foi encontrada. Sua mãe, Jiang Wangxin, expressa sua preocupação, observando que esta é a quarta jovem a desaparecer neste mês. Seu pai, Lin Yunshen, a corrige, afirmando que é a quinta. A reportagem continua mostrando fotos das mulheres desaparecidas, todas jovens e atraentes. Emite um alerta público para que as jovens evitem sair sozinhas à noite. Preocupada, Jiang Wangxin diz ao filho que ele não deve deixar Shen Qinghan ir a lugar nenhum sozinha. Lin Zichen sorri e promete cuidar dela. Enquanto isso, em um posto de segurança pública na cidade de Xangai, o homem do mercado foi preso. Um médico de jaleco conversa com um policial. O policial pede a opinião do médico, questionando se o homem sofre de alguma doença mental. O médico responde que não tem certeza, explicando que tentou se comunicar com o suspeito, mas o homem permaneceu em completo silêncio. O policial estranha a situação, dizendo que o homem estava gritando sem parar no mercado mais cedo. De repente, os olhos do policial se arregalam com uma percepção assustadora. Tanto ele quanto o médico viram a cabeça para olhar o homem, que agora está curvado, envolto em uma aura sombria e ameaçadora. Diante de seus olhares horrorizados, o homem começa a se transformar, transformando-se em um rato monstruoso, gigante e aberrante. À medida que a criatura cresce, o policial aterrorizado grita em seu rádio, pedindo reforços freneticamente e solicitando uma equipe de ciborgues, berrando que a pessoa na sala de interrogatório está se transformando em uma fera gigante e aberrante. O rato gigante e aberrante se enfurece. Um esquadrão policial abre fogo, mas as balas mal conseguem conter a ação. Enquanto os policiais recuam, uma policial relata que o quartel-general confirmou que todos os ciborgues estão mobilizados em outras missões. O diretor acrescenta sombriamente que o apoio só chegará em 10 minutos e que a munição não durará tanto. Percebendo que não podem enfrentá-lo de frente, o diretor ordena que sua equipe vá até o carro. O novo plano é atrair o monstro para os subúrbios para ganhar tempo. A policial entra em uma van da polícia e liga o motor, enquanto outro policial se prepara para entrar. Eles correm pela cidade com um rato gigante em seu encalço, saltando entre os prédios. A policial os incentiva a ir mais rápido para dar mais tempo aos ciborgues. A van sobe uma estrada montanhosa e entra em um túnel, mas a fera é implacável. Ele se aproxima com um rugido assustador, com sua enorme boca cheia de dentes aberta. O monstro se choca contra a traseira da van, fazendo-a perder o controle, capotar violentamente e cair. Dentro da van capotada, a policial está pendurada de cabeça para baixo, ferida. Com uma expressão de desespero, ela pensa que, no fim das contas, eles ainda não conseguiram. Assim que o rato gigante e aberrante ruge em triunfo sobre a van destruída, uma explosão massiva a engole. A ajuda chegou, uma ciborgue feminina com cabelo roxo curto e uma
uma armadura elegante. Pairando no ar, ela mira e dispara uma saraivada de poderosos mísseis roxos. Os projéteis atingem o monstro, criando uma série de explosões de fogo enquanto ela dá a ordem de matar. Após a fumaça se dissipar, o ciborgue pousa na estrada cheia de crateras. Ela encontra um grande túnel e percebe que o rato escapou cavando para sair, notando que os animais parecem estar ficando mais espertos. No entanto, ela vê carne e sangue em pedaços no chão e conclui que a criatura está gravemente ferida e não poderia ter ido muito longe. Ela decide que tem uma boa chance de encontrá-lo. A cena muda para o horizonte da cidade às 3 da manhã. Em seu quarto, Lin Zixen está em frente ao computador, não treinando, mas escrevendo. Ele reflete sobre seu progresso como autor de web novels. Ele escreve diariamente há mais de meio mês, e seu romance já tem quase 200.000 palavras. Mais importante ainda, sua renda já ultrapassou 10.000 yuans. Ele pensa no potencial futuro do romance, observando que ele ainda está na fase de lançamento de um novo livro. Ele se pergunta ansiosamente quanto dinheiro ganhará quando for lançado oficialmente. Animado demais com a renda do seu romance para dormir, Lin Zixen decide treinar. Ele encontra um beco deserto e sem vigilância para testar seus esforços recentes. Enquanto pratica, fica satisfeito com seu progresso. Seu tempo de corrida de 100 metros caiu para incríveis 3,43 segundos e seu salto vertical atingiu 7,22 metros. Ele sente que, se continuar melhorando nesse ritmo, acabará alcançando um corpo santo. Seu treino é interrompido por um som de roedor perturbador. Ele se vira e vê uma figura sombria encurvada em um canto escuro. A figura é uma criatura grotesca, parecida com um rato, um homem-rato. Está mastigando um braço humano. Ao notar Lin Zixen, a criatura implora por sua vida, implorando por perdão e explicando que estava com muita fome. Estranhamente, promete que, uma vez saciada, voltará e prestará suas homenagens todos os anos. Lin Zixen a encara horrorizado, reconhecendo a criatura como um homem-rato. Ele imediatamente conecta essa visão à notícia sobre o rato mutante gigante que escapou. Ele se pergunta com crescente pavor se essa criatura é a mesma fera, agora em uma forma mais humanoide, mas não menos monstruosa. Percebendo o perigo extremo, Lin Zixen decide que deve informar a polícia. No entanto, ao se virar para ir embora, o homem-rato entra em pânico, pensando que será sua próxima refeição. Ele gagueja que não precisa comê-lo e pode procurar outros para devorar. Antes que Lin Zixen possa reagir, a criatura entra em ação. Ele salta das paredes do beco com uma velocidade estonteante, ricocheteando de um lado para o outro em uma série de pulos velozes como um raio. O homem-rato se lança sobre ele, gritando que quer comer carne humana, enquanto a fome supera o medo. O ataque é tão rápido que Lin Zixen percebe que não há tempo para se esquivar. Sem outra opção, ele encara o monstro de frente. À medida que a criatura se aproxima, Lin Zixen revida com um único e devastador chute em sua mandíbula. O impacto faz o homem-rato girar no ar antes de cair com força no chão. A fera se levanta com dificuldade, agarrando o peito sangrando. Ela encara Lin Zixen, incrédula, imaginando como um estudante de aparência frágil poderia possuir uma força tão avassaladora. Atordoado e ferido, o homem-rato encara Lin Zixen, chocado com seu poder inesperado. Antes que ele pudesse se recuperar, uma pedra repentinamente voa pelo ar e atinge sua cabeça. Aproveitando a vantagem, Lin Zixen não dá ao monstro chance de retaliar. Ele libera uma furiosa tempestade de pedras, arremessando-as com velocidade e precisão incríveis. O homem-rato é completamente dominado pelo ataque implacável, incapaz de se defender enquanto as pedras golpeiam seu corpo. Após alguns instantes, o ataque cessa. Lin Zixen está parado no final do beco, respirando pesadamente. Ele observa o local onde a criatura caiu, percebendo que ela não se move mais. Aproxima-se cautelosamente e descobre que seu ataque foi mais devastador do que imaginava. O homem-rato é obliterado, reduzido a uma pilha fumegante de restos de esqueletos.